Sejam bem-vindos ao On The Cast Podcast. Gente, vocês não têm noção como o dia está lindo. Aqui o final de tarde, né? Que a gente já está escurecendo aqui, mas o visual em São Paulo hoje tá sensacional, tava um dia lindo. E para combinar com esse dia lindo, maravilhoso, de sol, de tudo, eu tô trazendo aqui uma convidada muito, mas muito especial, porque ela é uma pessoa extremamente iluminada. E vocês vão conhecer por quê. A gente vai conversar já já com ela. Antes eu quero agradecer a vocês, né? Lógico, a moral que vocês têm dado pra gente aí, ó, curtindo, compartilhando. Cada dia tem um convidado mais especial que o outro. Essa é a intenção, é trazer conteúdo pra você que tá assistindo, ouvindo a gente aí pelas plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, enfim. Ó, se você ainda não é inscrito no canal, entra, né? Aí agora, lógico, você tá vendo a gente é porque tá aí no canal, ou se você tá ouvindo o áudio, depois entra no canal. On The Cast no YouTube, se inscreve e clica lá no sininho, porque aí todo vídeo novo, todo conteúdo novo você já vai ficar sabendo, não vai perder nada. E é legal demais. Gente, tô trazendo aqui hoje ela, ó, essa mulher é apresentadora de televisão, ela é escritora, porque ela tem livro sensacional, aliás. Ela é uma pessoa também, eu posso dizer que ela é coach, porque ela tem uma visão assim muito bacana, para falar com as pessoas que necessitam realmente de uma luz, para levantar a autoestima, né? Enfim, para falar sobre relacionamento. E ela tem uma expertise muito grande nisso. Afinal de contas, até onde eu sei, ela vai falar daqui a pouco, 30 anos de casamento ali, ó, bacana. E é claro, a gente recebe aqui com o maior amor e com o maior carinho, Cláudia Tenório, seja bem-vinda. Obrigada, Rogério, eu tô super feliz de estar aqui. Obrigada aos meninos aqui também da equipe, juntos aqui no On The Cast. Muito legal, parabéns pelo podcast. Eu já ouvi vários, né? Tô viciada nele, eu já entro, já coloco no carro, muito bom. É uma boa companhia. E para mim é uma honra estar aqui. Você sabe que eu já te conheço há tanto tempo, né, Rogério? Verdade, né? Alguns anos. E a gente sempre se encontra muito rápido. Então, assim, é uma oportunidade para quem está em casa, ou no carro, enfim, onde for, me conhecer, mas até a gente também, porque a gente se conhece há muitos anos, mas eu acho que a gente nunca vai ter um papão grande, né, sobre a vida. Até porque a gente se encontra rápido na emissora, né? Eu faço merchan lá no programa da Cláudia, lá na Rede Vida, onde ela é apresentadora hoje do programa Vida Melhor. E geralmente é uma correria, né? Entra no estúdio, fala ali 2 minutos, faz um merchan, sai, às vezes se encontra um pouquinho antes, mas realmente... Mas eu te conheço desde a época do Shop Tour, você lembra disso? Verdade. Porque você ficou quanto tempo no Shop Tour? Eu fiquei 20 anos no Shop Tour. Cheguei em São Paulo em 1991, tinha 21 anos, vim para casar com o Ricardo e saí de lá em 2010. Você veio de onde? Eu vim do Rio, eu sou carioca. A vida, nasci lá, enfim. Comecei a trabalhar lá, comecei a trabalhar em televisão lá no Rio. Eu fiz um programa chamado Vibração na TV Corcovado, que era um programa totalmente diferente do que eu já fiz na minha vida aqui em São Paulo. Que era um programa de surf, bodyboard e skate. Trabalhei na Rádio Cidade também, como locutora. Eu tinha um programa que chamava Nas Ondas da Cidade, e eu era a Claudinha Wave. Claudinha Wave, que bacana. Tive o privilégio de cobrir um monte de campeonato de surf, de skate. Cheguei a ir para o Havaí, fazia a tríplice coroa havaiana de surf. Foi uma fase deliciosa, porque eu era uma adolescente, né? Eu tinha 20 anos, 18, 19. Nessa fase, eu estava lá na Rádio Cidade e no Vibração, que foi muito legal. E você surfava também ou não? Nunca surfei. Não entendia nada de mar. Sabe daquelas que você cai assim de paraquedas na rádio? Aí o chefe do jornalismo falou, você tem cara de que vai ser legal fazer esporte. Olha. Aí eu falei, caramba, eu já pensei futebol, não entendo nada, não manjo nada disso. Não era. Era pior, era esporte radical. E eu tinha que ir para a praia todo dia dar as condições do mar para a galera que ia pegar onda. Então eu tinha que aprender. Então eu falava, ó, hoje o mar tá merrequinha, 3 pés de altura, onda batendo de direita. Eu fui aprendendo rápido. Eu sou rápida para aprender. E no final das contas foi o máximo, foi o maior presentão para aquela época de juventude. Eu imagino, né? Aí você saiu, veio para São Paulo, casou com o Ricardo. Que legal. 30 anos de casamento. 30 anos, a gente fez agora em dezembro. 30 anos de... 30 anos, assim, de bastante batalha e agora a gente está vivendo uma fase gostosa de amadurecimento. Como casal mesmo,
que vale muito a pena, sabe? 2 filhos maravilhosos, Gabriel casado, você vó. Vai ser vó, que bacana. Não, e é assim, é muito legal, porque você tem um espírito muito jovem, né? A gente vê lá na televisão, que você chega, você sempre tá com uma energia, com uma empolgação e tal, e vai lá e toca seu programa, e sai, faz, tá sempre prestativa, né? Essa é a palavra. E aí, quando você fala assim, você vó, hoje em dia mudou muito, né? Porque quando a gente falava vó, há um tempo atrás, a imagem de uma mulher, né? Quando falava assim, a avó, é a vovó mesmo. A gente lembrava da vozinha, né? Aquela senhorinha tricotando. E não tem nada a ver, que você é toda ativa, você faz, pratica esportes, né? Treina, malha, enfim, corre. Eu acompanho seu Instagram, volta e meia, você gosta muito de praia, né? Amo praia. Amo. Eu vejo que você gosta muito de tomar sol, porque tá sempre bronzeada e sempre praticando alguma coisa. Eu gosto. Eu faço musculação, que é o que eu gosto mesmo. Acho que. E não é nem só porque eu gosto, não, tá? Aliás, até uma dica para quem tá assistindo. É porque chega uma idade que musculação é remédio. Ou você faz, não tem escolha. Porque, assim, a gente vai precisar continuar levantando e sentando, subindo escada, vai ter que pegar neto no colo, né? Eu quero ter mobilidade, eu não quero ser uma velhinha dependente das pessoas, eu quero poder morar sozinha até, né, quando eu quiser. Mas, para isso, eu tenho que me preparar enquanto eu posso. Verdade. E aí, a musculação mesmo é fazer... Você tá certíssimo. Aliás, a gente vê, inclusive... Tudo quanto é programa sempre tem pauta de pessoas falando sobre a importância de se exercitar, etc. Aliado a outras coisas, né? A boa alimentação, aquela coisa toda, suplementar uma vitamina, fazer, enfim, tal. Mas é importantíssimo o exercício, porque é o que vai manter, isso, a mobilidade e a longevidade nossa aí por muito tempo. Quando você veio do Rio, que aí você começou, trabalhou lá no Shop Tour durante 20 anos. Gente, é uma vida, né? 20 anos vendendo produto lá no Shop Tour. Passou muito perrengue lá ou não? Passei vários, né? Imagina, gente. Olha, era assim, a gente saía lá do escritório, 8 horas da manhã, e rodava São Paulo. Eu cheguei a fazer 15 endereços diferentes num dia só. Meu Deus. Né? Então, perrengue de tipo, ai, tô apertada, preciso ir ao banheiro. Aqui não tem banheiro. Você fala, Jesus amado. E agora? Né? Aí você tem que se virar nos 30. Tem umas simpatias que eu nunca vou esquecer. Essa que foi a coisa mais engraçada, né? Cheguei na loja e você sabe como é que eu sou toda expansiva, sorridente. Oi, bom dia. E a mocinha, bom dia. Com aquela cara fechada. Aí eu falei, tem café? Aí ela, tem, na padaria do lado. Que filha da mãe. Mas assim, tem essas histórias que a gente vai lembrar para sempre, né? Mas tem umas histórias muito emocionantes, assim, histórias de ajudar, de dar maior força. Eu me lembro que eu cheguei uma vez numa loja de móveis e eu me deparei com um dono de loja arrasado. Ele tava assim, a cabeça baixa, todo curvado. Aí eu fui conversar com ele e de repente ele começou a chorar. E eu falei, caramba. E ele falou, é o seguinte, ou eu vendo agora, ou a minha vida acabou. Porque eu tô todo endividado, o meu casamento vai pro brejo. Então, assim, eu tô contando com você. Meu Deus. Eu tô apostando todas as minhas fichas no Shop Tour. Mas, que responsa, né? Então, mas isso, assim, para mim, inclusive, esse dia foi um bom divisor de águas, porque eu pude entender que ali existia um propósito muito maior do que eu imaginava. Porque, na época, a mídia até chegou a comentar, assim, que nós éramos os camelôs eletrônicos, né? Só que era muito mais do que isso. A gente realmente empregou um novo jeito de vender e de comprar. Por conta do Shop Tour, as lojas começaram aquela batalha de abrir aos domingos, né? A gente educou o consumidor de como comprar, por que comprar e o que era o quê. A gente ensinava, na verdade, o que é um armário planejado, o que é um modulado, o que é um carpete de madeira, o que é um piso laminado. Que bacana. Né? Coisas que antes ninguém nem falava. E tirar alguém do sufoco, porque empreender é muito difícil, né, Rogério? Verdade. Você é um empreendedor nato, eu sei. E não é fácil empreender. Empreender no Brasil é difícil demais, né? Eu também não sei como é que é empreender em outro país, mas a gente sabe que aqui é tanta coisa, a gente é tanto imposto e tem ainda a insegurança. Agora não tem mais cheque. Mas antes era um bolo de cheque que os lojistas tinham tudo sem fundo, cheque devolvido. Meu Deus, Então não é fácil. Aí você chegar e ser a salvação para aquela pessoa que está ali no fundo do poço é muito prazeroso. É um propósito de vida muito lindo. Quando eu enxerguei isso, aí eu me transformei
em uma das melhores apresentadoras de vendas desse país. E eu fiz uma carreira bonita no Shop Tour, fui diretora artística, treinei um monte de outros apresentadores. O Shop Tour teve uma época que tinha várias franquias pelo Brasil todo, assim, mesmo. Minas, Curitiba, Porto Alegre, Rondônia. E essas franquias atuavam nas TVs locais? Nas TVs locais. E os apresentadores vinham para São Paulo para eu dar treinamento para eles. Cara. E em algumas vezes eu ia para lá para dar uma acompanhada, ver como é que estava. Uhum. E isso também é demais, né? Foi muito legal. Foram 20 anos bem vividos. Nossa, que sensacional, né? Porque só o fato de você poder passar o conhecimento também já é uma coisa assim muito bacana. E como você falou, porque na época a galera tinha mesmo esse preconceito. Eu lembro que quando eu comecei a fazer merchan, várias vezes o povo tirava sarro, meus amigos. O camelô de televisão, era isso. Camelô, mas tô lá ganhando dinheiro e tô vendendo. E era isso realmente. Hoje, né, a galera... Essa galera de agora, essa geração, tá pegando tudo muito fácil. Uhum. Porque hoje você tem internet, você tem mídia digital, você tem tudo na mão, né? Você pega um celular, você abre ali, você pesquisa a loja, você vê produtos, você tem os sites de venda. Naquela época não tinha, né? Ou uma pessoa saía de casa, ia caminhar, pegar trânsito para ir numa loja, para pesquisar uma loja, para pesquisar outra. Olha a facilidade que vocês levaram para essa pessoa de ficar sentada no sofá, né, assistindo. Porque senão ela ia ter que rodar muito e não ia encontrar o produto ideal. Exato. E apartamento? A gente já mostrava tudo assim, ó, todos os imóveis de São Paulo, a pessoa estava ali, vou ver Shop Tour Imóveis, ela via tudo que era lançamento. Porque ali ela sabe exatamente o que ela precisava. Sensacional. Aí é que tá a diferença, né, do camelô eletrônico, coisa que você também nunca foi, para um vendedor ou para um apresentador. É o propósito, é você entender que você tá ali, não é marretando, não é malhando para alguém comprar gato por lebre, mas é ajudando mesmo, né? Até pelo fato de levar coisa bacana, porque a gente sabe que tem muita coisa legal, tem muita coisa mais ou menos, enfim. Você nunca vai ver uma coisa mais ou menos... Né? Deixa eu só falar uma coisa, porque hoje em dia está tudo muito complicado. A gente falou de camelô eletrônico. Gente, esse era o termo que era usado na época pela mídia. Isso. Mas eu tenho o maior respeito por todos os vendedores ambulantes, de coração mesmo, tá? Eu fui uma adolescente que fazia a minha caixa de brigadeiro, levava na escola. Eu fui sacoleira, ia na rua Santa Clara 33, lá em Copacabana, comprava roupa e vendia para as minhas amigas. Que legal. Então, não é para ninguém ficar ofendido, porque às vezes a pessoa fala... Nossa, camelô. não. Falou do camelô. Amo vocês. Lógico. Aliás, poxa, um dos maiores exemplos hoje, que é o Silvio Santos, começou como camelô. Exatamente. E é o dono de uma das maiores emissoras do Brasil. E você tá falando aí, que eu fiz isso, que eu lembro também. Eu vendi de tudo na minha vida. Eu comecei vendendo torta na praia. Torta de quê? Torta de frango, de coisa, sabe, torta. Você que fazia? Não. Senão eu já ia falar, porque que nunca fez uma pra gente provar, né? Mas eu sei, um dia eu posso fazer. Então, assim, isso é bacana. Aí, poxa, você ficou esse tempo todo lá no Shop Tour. Quando você saiu do Shop Tour, aí você já foi apresentar o programa? Eu já fui. Foi assim, o Shop Tour tava acabando. Como eu era diretora da parte artística, a gente fazia reunião semanal e a gente que estava ali na diretoria sabia que o Shop Tour ia acabar. Né? A gente estava com dias contados. A gente teve uma série de motivos para fechar a emissora e a gente sabia que ela estava à venda e que ia acabar. E que uma hora ia... Então, eu já fui me movimentando com o aval do Galeb, que sempre foi um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, assim, e muito respeito mesmo. E de lá, eu já fiz contato com a Rede Vida através do Luiz Eduardo, que você conhece, que hoje é nosso diretor comercial. O Luiz era também diretor na época lá no Shop Tour, junto comigo. E ele fez um contato com a Rede Vida, porque a gente acabou veiculando um pouquinho de Shop Tour na Rede Vida durante aquela época, que a gente precisava de mais abrangência, mais visibilidade. E aí, nesse contato com o Monteiro Neto, que é o diretor proprietário da Rede Vida, surgiu a ideia, poxa, queria tanto que a Cláudia apresentasse um programa aqui. E aí o Luiz Eduardo ficava, poxa, você não quer ir? E eu falava, Luiz, não. E eu tinha uma paixão muito grande pelo Shop Tour. Eu não queria ir embora, eu não queria largar o barco. Sabe aquela coisa assim de... As pessoas brincavam, o último que ficar apaga a luz. Eu queria ser aquela. Apagar a luz, eu queria apagar a luz. Eu não queria ser aquela que ia pular do barco, sabe? Mas aí, no final das contas, como eu te disse, com o aval do proprietário do Shop Tour, o Galeb, ele falou, vai, faz. Aí eu fui e agarrei essa chance, foi muito legal.
Não, e é muito legal, porque hoje o seu programa é um programa extremamente consagrado, você tem um público muito grande, a gente vê, porque existe uma interação muito grande hoje, né, da galera. O legal da mídia digital é isso, né, que hoje eu vejo que lá o pessoal segue, o pessoal entra o tempo inteiro comentando no Instagram, Facebook, enfim, isso é bem legal. Você escreveu o seu livro quando? No primeiro ano do Vida Melhor. É? Foi uma coisa, assim, muito interessante, porque eu nem esperava escrever um livro. Na verdade, assim, o Vida Melhor foi um baita presente de Deus na minha vida. Digo que os sonhos dele são maiores que os meus, porque eu estava ali, relutando para não ir, e Deus falava assim, é lá que você vai. E aí eu tô lá, quietinha, na minha, entrevistei o Dalcides, ele tinha escrito um livro, ele nem era apresentador na Rede Vida. Olha. Aí na época, a Maristela, que era do marketing lá da editora Loyola, falou, e o seu livro, quando que você vai lançar? Eu falei, não, eu nem tenho livro. Ela falou, mas você não tem nada escrito? Aí eu falei, tenho, assim, uns textos que eu ponho no meu blog, na época era blog. Né? Para dar um bom dia para as minhas leitoras. Sim. Ela falou, então, vamos juntar isso aí, vamos transformar num livro. Eu falei, será? Bom, sei que eu fiz com a ajuda de uma telespectadora, porque tinha uma telespectadora que falava comigo, e eu sempre fui de responder meus telespectadores. Hoje, eu sei que às vezes eu não respondo, porque tem muito, mas assim, eu leio tudo que vocês mandam, e na medida do possível eu vou respondendo sim. Mas eu tinha mais facilidade, porque eram poucos, então eu respondia. E aí a Vera Souza, vai morar no meu coração para sempre, ela falava, lança um livro no primeiro ano de Vida Melhor. Aí eu falei, então, eu tive esse convite, só que eu preciso de alguém para organizar. Você topa? Ela falou, na hora. Aí ela já me ajudou nisso, sabe? De pegar os textos, passar tudo pro... E aí foi legal e nasceu o livro. Que delícia. Quanto tempo já de programa? Você falou, primeiro ano do Vida Melhor. Vida Melhor já tá com quanto tempo? 12 anos. 12 anos? Passa rápido, né? É um adolescente, né? A gente está no 12º ano. Que bacana, que legal. E assim, eu acho que realmente, como você falou, foi um presente de Deus para você, porque o Vida Melhor, ele tem essa pegada, né, de levar informação e levar uma série... não digo que é autoajuda, mas levar sempre uma mensagem para quem tá em casa. Claro, fora as pautas culinária, que é uma delícia, sempre tem, aliás, né, tem uns chefes lá que fazem umas comidas boas. A gente come, viu, gente, no final lá. Então, assim, fora a culinária, fora as entrevistas, mas sempre tem, né, uma pauta a respeito de uma mensagem bacana para incentivar. Rogério, mas não deixa de ser autoajuda, assim, ó, ajuda que vem do alto, né? Eu digo que tudo que a gente tem, isso é o que eu acredito, tá? Independente de religião, e algumas pessoas chamam, o que eu chamo de Deus, de poder superior, de energia, de... Enfim, tá tudo certo, né? Cada um tem o seu encontro e espiritualidade é muito pessoal. Mas eu penso que vem do alto, eu digo que é autoajuda porque vem de Deus, do jeito que eu concebo, porque tudo que a gente tem, a nossa sabedoria, as nossas capacidades, dons e talentos, isso tudo vem de Deus. Então, é um privilégio a gente receber todos os dias um artesão que vai ali compartilhar um conhecimento que ele tem, que é o ganha-pão dele, mas ele vai livremente, gratuitamente compartilha. Vai uma chefe de cozinha, ensina uma receita que, às vezes, é a receita que ela mais vende e ela compartilha com as pessoas que estão ali assistindo com amor, né? Sim. Aí um médico para o consultório e vai lá para ajudar a gente a entender sobre o nosso corpo. Isso tudo eu entendo que tem um mover de Deus ali, de entender que isso é propósito de vida, que propósito para mim é quando a gente consegue ajudar as outras pessoas, né? Quando a gente toca a vida da outra pessoa. E isso não deixa de ser uma ajuda muito especial que vem do alto. Não, mas certeza, né? Não é autoajuda com U, tá, gente? É autoajuda com L. De alto. De alto. Até porque, pegando o gancho do que você está falando, existe aquela frase que diz, quem não divide, não multiplica. Então é isso, tem que dividir para multiplicar. Você tem algum convidado assim que era um sonho seu entrevistar e que aconteceu e que foi, porque eu sei que você também já, bom, você fez e faz, né, muita matéria fora, viaja muito, né, eu vejo, meu Deus, morro de inveja, eu falo, lá, tá lá, por que eu não... Então, mas né? você sabe que assim, com a pandemia eu dei uma parada, né? Sim, mas e eu sei que você já entrevistou grandes nomes, por exemplo, vou te falar um que, cara, o dia que eu vi, eu assisti porque eu falei, gente, que bom, me realizei através de você,
que é o André Rieu. André Rieu. Que você teve lá, porque o meu sonho é ir num show... Você sabe que eu já tentei umas 4 vezes? Ir a um show dele? Aqui no Brasil? Toda vez que eu tento, quando eu vou comprar já esgotou. Da próxima vez você não vai comprar, da próxima vez você fala comigo que eu te dou um convite. Com o maior prazer do mundo. E o Andrea Bocelli. Também. Que também, o máximo, também. Meu Deus. Mas não entrevistei o Andrea Bocelli, mas assisti ao show dele, né? Junto com os 3 tenores lá da Rede Vida. Porque vocês foram. Foi muito legal, fomos juntos, né? Foi muito bom. Olha, eu vou te falar que eu não conheci o André Rieu antes de entrar na Rede Vida. Não, eu conheci o André Rieu na Rede Vida. Tá. Então, foi um grande sonho. Depois que eu conheci, porque eu vi quem era aquele cara maravilhoso, e principalmente porque eu fui entrevistá-lo lá no castelo dele, em Maastricht. Agora, sonho maior ainda foi depois, né? Porque eu fui a primeira vez, aí eu fui a segunda vez. Aí, na terceira vez, já fomos nós, né, Ri? Fui eu e o Ricardo, a convite da produção do André Rieu, para apresentar o filme do André Rieu para o cinema. Nossa! Aí eu me senti assim, eu falei, uau! Sim. Porque eu ainda tinha que apresentar aquilo para o mundo todo, que ia ter tradução simultânea, então eu ia aparecer nas telas de cinema do mundo todo. E apareci, né? E eu fiz 1 ano, e eles amaram, e eu fui pelo 2º ano. Então, isso aí foi um sonho maravilhoso, privilégio, né? Foi muito. Mas eu fiz Celtic Woman em Nova York, que também foi muito maravilhoso. E o Volo, que é um trio lindo, que eu fui para o México entrevistá-los. Muita gente boa. Hoje mesmo, ó, você viu aqui no meu Instagram, eu fiz um post que tem uma galera que eu nunca nem imaginei que eu ia conhecer e que passou pelo programa. Quer ver? Paula Lima, Dudu Nobre, Neguinho da Beija-Flor, Ferrugem, Ovelha, Padre Marcelo Rossi, o Molejo. O Molejo eu conheci na época do Shop Tour, porque eu fiz lojas americanas. Durante muito tempo eu fui garota propaganda das lojas americanas. Então eu conheci Molejo, algumas pessoas que eu tinha sonho, tipo a Xuxa, né? Eu gravei com ela na época que eu estava no Shop Tour para as lojas americanas. Mas aí aqui no Vida Melhor, eu tive um querido que praticamente foi quem me... Foi a minha primeira entrevista, mas que me deu uma força, me deu muita coragem e me entregou uma garra, que eu tenho gratidão por ele até hoje, pena que ele não está mais com a gente, que é o Roberto Leal. Né? Roberto Leal foi generoso demais, um cara maravilhoso. Aguinaldo Raiol. Nossa, foi várias vezes. Aguinaldo Raiol apresentou meu programa de aniversário. Eu cheguei lá para apresentar e falaram, não, você não entra. Quem estava apresentando era o Aguinaldo Raiol. E ele me chamou para fazer homenagem para mim. Sabe umas coisas assim que você fala, não é possível. Sensacional. Euzinha mesmo, tô vivendo tudo isso. Então tem muito... Por isso eu falo de novo, os sonhos dele são maiores que os meus. Mas é isso aí, ele bota a gente nos caminhos que a gente não nem imaginava. Ideia, é verdade. Bom, depois, assim, tanta gente já passou nesses 12 anos lá pelo Vida Melhor. A gente sabe que programa ao vivo sempre tem, às vezes, rola um perrengue, né? Alguma coisa inusitada. Você lembra de alguma coisa assim que você falou, meu Deus, o que aconteceu um dia no ao vivo? Eu sei que foram várias. Tem vários perrengues, mas assim, perrengue que me deixou desesperada, assim, de suar, foi uma ginecologista, uma mastologista. E aí eu queria falar sobre... Não, eu estava falando sobre sexualidade, não na terceira idade, mas assim, na maturidade, né? Não só na terceira idade, mas na maturidade. E ela começou a falar em relacionamentos mais longos, que às vezes o relacionamento esfria. Então, ela como ginecologista, para explicar um pouquinho sobre queda hormonal. E, de repente, a mulher começou a dar uns conselhos ao 12h30, 12h40, era o primeiro bloco do programa. E eu falava, doutora, tem criança assistindo. E ela falava uns negócios pesados. E aí eu fui ficando nervosa. E a minha mãe mandava assim, que saia justa, hein? Porque, poxa... Não, ainda mais ali que é uma emissora tem católica. Seu momento também, tem seu horário, né? E o negócio foi feio. Ela começou a dar umas sugestões. Que loucura, cara. Tem umas pessoas muito doidas, né? Tem. Eu não sei onde é que essa mulher tava com a cabeça, meu Deus do céu. Você falou de gente muito louca. Quando eu falo em gente muito doida, eu lembro do Ovelha, não sei porquê. Aquele jeito dele. Você falou dele. Ele vai estar aqui com a gente no que dia, Rafa? Semana que vem, né? Dia 9. Mas ele é gente boa demais, né? Querido, ele é generoso demais. Sabe que é um cara maravilhoso, também talentosíssimo, que eu tive a honra de receber no Vida Melhor? O Peninha, cara. Peninha. A maioria das músicas que a gente ama, que a gente canta. Que Fábio Júnior cantou e fez sucesso. Roberto Carlos. Peninha. Você sabe que
A ex-mulher do Peninha, que é mãe de uma das filhas dele, é uma grande amiga minha. Que ela é metida também no meio de sertanejo, tá? A Alzira. Volta e meia, às vezes quando eu ia lá na casa dela, ela falava do Peninha e tal. Aí ela até falou um dia, ela falou, o dia que você quiser, eu ligo pra ele vai na coisa. É um artista maravilhoso também, um cara sensacional. Aqui tem uma pergunta que já chegou, ó. Como é a sua conexão com Deus? Você é muito religiosa, pouco religiosa? Eu sei que você é uma pessoa muito espiritualizada, né? Até pelas questões... quando eu falei do livro, eu falei por quê? Porque eu sei que no seu livro são várias passagens, várias histórias, vários trechos onde você sempre procura dar uma palavra de incentivo. E aí, já que entrando num assunto também, eu vejo que você fala muito voltado ao público feminino em duas questões. Nessa questão de autoajuda, para as pessoas que às vezes estão passando por algum problema, alguma dificuldade, e na questão do incentivo da autoajuda. E da espiritualidade. Não. E tem uma outra questão que agora me fugiu da cabeça, mas eu sei que é principalmente nessa... para quem está precisando de uma palavra, de um incentivo, enfim. E na questão do relacionamento. Também. Né? Porque eu vejo que você é uma pessoa, como você falou, você é uma pessoa muito voltada para essa coisa do relacionamento. E aí você vai falar sobre tudo isso, só para eu concluir o raciocínio. Porque hoje em dia a gente vê que o relacionamento ficou uma coisa muito superficial. Né? Não estou generalizando, porque, claro, tem gente ainda que... Aliás, tudo que a gente falar aqui, gente, não é uma verdade absoluta, né? Sim. A gente fala, né? Tem exceções, cada caso é um caso, mas de modo geral. Mas, né? assim, de modo geral, os relacionamentos hoje, como tudo, né? Eu tô falando de relacionamento, mas como tudo. Tá uma coisa muito superficial, muito rasa. Porque as pessoas estão com uma velocidade muito grande, até por conta de internet, essa coisa, a gente viver nessa loucura, principalmente quem mora em cidade grande, né? Trânsito, loucura, internet, é WhatsApp o dia inteiro, é isso, é mídia, tal. Aí começa a jogar isso pra vida e fica uma coisa rasa. Então, assim, conheci uma pessoa, aí tô ali, primeira, né? Todo começo é lindo, né? Tá. Daqui a pouco já pintou um problema em um negócio, a pessoa, ao invés de talvez sentar, conversar, resolver, não serve pra mim, troca, vai. Então, assim... Duas questões. Essa questão desse incentivo para as pessoas que estão passando por um problema e a questão do relacionamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá, e aí não vou responder essa daí? Não, sim, já está incluído junto, tudo... né? Porque assim, olha como a confusão. Como que é a sua conexão? Porque deixa eu explicar. Deixa eu falar uma coisa de cada vez. Então, minha espiritualidade, é o que eu falei, espiritualidade para mim é uma coisa muito única e pessoal, né? O meu encontro com Deus é muito único e pessoal. Eu tenho uma história religiosa de estudo bíblico, né? De ir à igreja. Legal. Eu sempre gostei muito. Durante um bom tempo, eu frequentei a igreja de ir todo domingo, bonitinho, principalmente na época que os meus filhos eram mais jovens, mesmo... Assim, agora, meus filhos gostam também, a gente vai... Com a pandemia, eu dei uma parada. Tá? Então, faz um tempinho que eu não vou, mas é algo que me faz muito bem. Eu gosto muito da comunidade, eu gosto muito da comunhão. Mas eu entendo que são duas coisas muito distintas. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Sim. Né? Então, é muito importante a gente estar lá, ligado a essa comunidade, mas não basta. Por isso é que eu sempre falo assim, tem que ter seu tempo com Deus, de abrir, de rasgar o coração, porque senão a gente fica legalista, fica só um religioso frio e distante do que, de fato, faz sentido, né? Que é a gente refletir Deus. No meu caso, que eu sou cristã, refletir Jesus. Então, respondendo essa primeira pergunta. Em relação a relacionamento, tá? Que eu acho que é uma coisa importante de falar. Você falou que as pessoas hoje estão muito rasas, né? Elas se apaixonam e elas estão ali empolgadas e depois tem um problema, elas já desencanam. Eu penso que está todo mundo muito voltado para o espaço curto de tempo, né? Para o curto espaço de tempo. As pessoas não estão pensando a longo prazo. E eu acho que esse é o maior problema, porque a gente vai viver, a expectativa de vida aumentou, a gente vai viver muito. Então, eu acho que a pergunta que as pessoas deveriam fazer era assim, o que eu quero lá na frente? Eu estou indo para esse lugar ou o que eu estou fazendo vai me levar para outro lugar e esse lugar eu não gosto? Né? Isso é uma coisa que eu acho que falta. Falta até dos pais direcionarem seus filhos, porque, assim,
a gente está construindo o nosso futuro, né? Eu falo muito isso no programa, que a gente não pode ficar olhando o passado, porque senão a gente adoece com depressão. A gente não pode ficar olhando só para o futuro, porque vai gerar ansiedade. Tem que viver o presente, mas tem que desenhar hoje aquilo que a gente um dia quer colher lá na frente. Então, é viver o presente desenhando bonitinho, mas sabendo que a gente vai chegar lá naquele lugar. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você fica só movido pela paixão, você olha, se encanta, se apaixona, tem um problema e você desiste, você não vai construir relação nenhuma. Vai chegar lá na frente, quando você estiver mais velhinho, você não vai ter uma pessoa que vai dividir a vida com você. Você não vai ter um companheiro que vai lembrar dos momentos contigo, né? Eu sou casada há 30 anos e eu acredito no amor, não no amor. Eu vou explicar, até acredito no amor, mas não é isso que eu quero falar. Tá. Eu acredito que o casamento é para sempre. Não acredito que casamento possa ser quebrado. Eu acho que casamento é para sempre. É algo muito, muito sério o que você se compromete num casamento. E por que eu acho isso e gosto de difundir essa ideia? Porque quando você entende que o seu casamento é para sempre, você batalha por ele. Então, é assim, eu e o Ricardo, a gente está casado para sempre. Não é que sempre foi assim, não, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente foi construindo na maturidade, porque eu já tive perrengues altíssimos da gente pensar em se separar 500 vezes, a gente até já se separou por 40 dias, uma época, porque eu já fui uma pessoa diferente, impulsiva, né, ansiosa, enfim. Mas hoje eu entendo assim, eu já decidi com ele que o nosso casamento é para sempre. Quando a gente tem um problema, ao invés de brigar, a gente tenta realmente chegar num denominador comum. Ou então é assim, legal, e você pensa assim, eu penso assado, tá tudo bem, tá tudo bem. Se eu puder fazer uma concessão, eu faço. Se ele puder fazer uma concessão, ele faz. Se não puder, vamos caminhar assim, mas sem atrito. Por que eu vou ficar atritada? Porque toda vez que eu atrito, eu fico triste, ele fica triste, e vou perder 2 dias da minha vida com tristeza para fazer as pazes no 4º, 3º dia, se eu vou ficar casada com ele para sempre. Então, quando eu entendo que meu casamento é para sempre, eu batalho por esse relacionamento. Aí eu amadureço esse relacionamento, sabe? Eu torno isso forte. E quando eu falei assim que eu acredito no amor e acredito, é porque as pessoas têm ideia do amor-emoção, né? O amor emocional é esse amor da paixão. Tá. A gente conhece e se apaixona. E é uma delícia estar apaixonado. Sim. E a gente deve se apaixonar várias vezes estando casado, mas vai se apaixonar e desapaixonar pelo mesmo marido, tá, gente? Não é que vai se apaixonar por fora, não. É pelo mesmo marido. Mas tem fases que eu tô apaixonada pelo Ricardo, tem fases que não, que o casamento ficou mais morno. E amar não é paixão. Amar é decisão. Amar é atitude, sabe? E quando eu falei para ele um dia, eu prometo te amar até que a morte nos separe, é assim, eu prometo te aceitar como você é até que a morte te separe. Eu prometo te amar do jeito que você vai se sentir amado e não do jeito que eu quero te amar. E ele fez a mesma coisa, então a decisão também é essa. Eu prometo te amar como você se sente amada. E é uma coisa que eu tenho comentado muito, eu tenho lido um livro, aliás, eu já li esse livro umas 5 vezes, mas agora ele caiu como uma luva, assim. As 5 linguagens do amor, esse livro é fantástico. Ele fala que cada um tem uma linguagem específica de amor, uma linguagem primária, né? A gente pode até ter mais, mas tem uma primária. Se você, por exemplo, são 5 linguagens de amor. Contato físico, presença, tempo de qualidade, presente e palavras de afirmação. Existem essas 5 linguagens de amor. De repente, a sua linguagem de amor é contato físico. Você gosta do abraço, do beijo, do sexo. E eu gosto do serviço. Eu gosto que você faça alguma coisa para mim, que você me sirva, que você faça um cafezinho, que você lembre de colocar a toalha ali no lugar, ou compre um negocinho que só você sabe que eu, né? Tá. Aí, esse é o meu jeito de amar. Então, eu faço tudo isso por você. E você só vai se sentir amado se eu te fizer um monte de carinho. Aí eu não vou fazer, porque o meu jeito de te amar é outro. Aí você vai ficar com o seu tanque emocional, lá na reserva. Embaixo. Cada vez você vai estar mais magoado. Ela não me ama, você vai achar que eu não me faz um carinho, exatamente. Não me dá uma coisa. E, por um outro lado, essa pessoa do lado de cá, que está acostumada a amar com serviço,
ela vai achar, cara, o cara, ele Pô, não, mas não faz nada pra mim. É. Agora quer ficar dando beijinho, quer transar comigo. Não, eu quero que o cara cuide de mim. Eu quero que ele me ajude em casa, que ele também divida as tarefas. Então, você vê, são Olha, coisas fáceis de ajustar. O correto é a gente falar um pro outro, né? E quando tá namorando, falar de que forma você se sente amado, né? E assim, eu te faço se sentir amado. Porque tem gente que se sente amado se você ficar se declarando ou falando coisa bonita, ou cantando. Porque não adianta. Eu me lembrei eu me lembrei de um negócio que a gente vivenciou juntos, que foi o casamento de uma amiga, que ela falou assim, eu prometo te amar do meu jeito, né? E vou receber seu amor do seu jeito. Não, porque se eu te amar do meu jeito... Pode ser que você não se sinta amado. É verdade. Então, assim, eu prometo te amar do jeito que você vai se sentir amado. Porque, cara isso faz muito sentido. Isso, assim, é exatamente o que talvez precise para a pessoa viver bem, viver feliz, porque é isso. E com tanque emocional cheio, Rogério, a gente tá feliz. Aí a gente dá o nosso melhor. Aí a gente é aquela pessoa apaixonante. Aí é por isso que eu falo, aí a gente se apaixona de novo pelo marido, ele se apaixona por você. Aí depois vem um problema, porque a vida é cheia delas, né? A gente tem filhos, tem conta para pagar, tem frustrações. Aí dá aquela desanimada, mas depois volta de novo, né? E fica essa coisa gostosa. Você comentou sobre a questão do relacionamento, e tem, né, tem de tudo, óbvio, e tem a época que o amor dá uma esfria, morna, né? Fica morno. Quando o amor fica morno, quando esse relacionamento... Por exemplo, o que você faz? Ou qual que é o caminho para que a pessoa possa... Esses exemplos que você citou seria um dos caminhos? Um dos caminhos eu acho que é esse, a gente sempre ter essa conversa franca, ver se todos os lados estão com o tanque emocional abastecido. E uma outra coisa é a gente realmente se dedicar. Porque, como eu falei, amor é decisão e é atitude. Então, assim, se eu te amo... Eu vou ter um tempo com você. Se eu te amo, eu vou fazer uma viagem, eu e você. Sim. Se eu te amo, eu vou parar para te ouvir. Se eu te amo, eu vou investir nessa relação. Né? E num relacionamento duradouro, mais do que tudo isso, porque isso tudo às vezes fica meio pro lado romântico, a gente precisa de atitudes práticas e também de muita criatividade. Sabe? Ter um relacionamento franco, ter um relacionamento divertido, fazer coisas diferentes, passear mesmo, um dia falar assim, vamos acampar hoje na sala, vamos fazer uma sessão pipoca no chão, entendeu? Enfim, inventar. Tem que inventar coisas. Se a gente ficar sempre fazendo tudo igual, a vida fica chata. Eu falo no programa, às vezes, para as mulheres fazerem a tal da mesa aposta, que hoje está muito na moda. E por que fazer a mesa aposta? Porque está na moda? Porque vai postar no Instagram? Não. Mesa aposta, não tem mulher... Não sei se você já foi dessa fase, mas na minha casa, às vezes, botava uma toalha de qualquer jeito. Não na casa da minha mãe, né? E, às vezes, a toalha já estava até suja e virava do lado do avesso, bota os pratos de qualquer jeito, tá tudo bem. Tá tudo bem, Não. Esse momento tem que ser um momento gostoso, degustado. E aí você vai e capricha, faz a mesa. Coloca um jogo americano, coloca um suplá, coloca um prato bonito, coloca o talher arrumadinho. Faz um porta-guardanapo, você mesma, pega um artesanato aí e faz, bota uma flor, aí você chama a galera para comer. Aí o filho não vai fazer assim, beleza, eu vou comer no meu quarto. Porque ele viu que a mesa tá bonita, tá posta, que você caprichou. Você entende que isso já muda a energia da casa. Verdade. Né? Você junta as pessoas à mesa. Porque hoje as pessoas falam assim, não tem ninguém para comer aqui, ó. Vai um pro quarto, outro pro outro, todo mundo come na frente da televisão. Um come jogando videogame, o outro come assistindo mais televisão. Mais ou menos. Experimenta fazer uma mesa bonita. Experimenta fazer uma comida diferente. Né? Cria situações gostosas. E assim, você não precisa ter nada demais. Não, né? Só nada. Pega o que você tem aí mesmo. É mais a questão de arrumar, né, Cláudia? Claro. Arrumar bonitinho, colocar ali. Aliás, no programa sempre tem as dicas mesmo de artesanato, de coisa... Tem coisa tão simples e tão barata que você usa, até coisa que você tem na sua casa pra você fazer, que fica tão legal, pra poder criar uma situação dessa, né? Exatamente, dá pra criar muita coisa. Dá pra virar essa taça aqui e transformar ela num castiçal. Bota uma velhinha em cima e pronto. É verdade, ó. Olha lá. E coloca ainda uma florzinha aqui embaixo. Olha lá. Já vai ficar toda bonitinha, tá vendo? Muito bem.
Se você não tem uma taça, você pode fazer isso até com um copo. Pode fazer com um copo e vai ficar bonito Vai do ficar mesmo bonito jeito. do mesmo jeito, O importante é a gente realmente dar valor para essas coisas pequenininhas. Pra esses momentos. Parece que é pequeno, parece que é besteira, mas é essa besteirinha que vai dando colorido para a vida. E para a vida do casal é a mesma coisa. O Ricardo, ele é muito legal nisso. Ele é criativo, ele volta e meia acha uma coisinha que ele gosta, acha que eu vou ficar bonita, compra pra mim, cria umas situações gostosas, românticas, excitantes, porque tem que ter isso tudo, tem que ter. Né? E a gente tem que ser aberto para ter um relacionamento rico, né? E não um relacionamento chato. E muita conversa, né? Eu acho que a sinceridade num casal é uma coisa muito legal. E eu entendo que tem algumas famílias, alguns casais que têm umas barreiras e que não conseguiu quebrar isso no começo. Mas dá tempo de quebrar essa barreira, sabe? A Bíblia fala assim, que a mulher inteligente edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. A gente tem uma coisa que é a sabedoria de sacar a hora certa de falar e a hora certa de se calar. Uhum. E a gente não usa quando a gente não quer. Muitas vezes eu já fui insana, insensata, de falar na hora errada, de deixar o Ricardo irado, irritado, e assim, porque eu não quis prestar atenção na minha capacidade de perceber o momento certo. Mas se a gente quiser perceber o momento certo, a gente vai buscar aquele horário certinho para bater um papo e falar. E outra coisa, falar do seu sentimento e nunca acusar o outro, né? Eu acho que é importante que ver uma coisa que vai te lembrar, em vez de fazer assim, ó, você lembra que tem 3 dedos aqui pra você. Então, é de você que você fala, não é dele, sabe? Quando você aponta um dedo, 3 estão voltados pra você. Então, assim, eu tô me sentindo assim, eu sinto falta disso, eu gostaria daquilo, eu sinto desse jeito. É a sinceridade, né? Também naquilo que fala. E do seu sentimento, sem acusar. Porque quando a gente acusa o outro, a gente constrói um muro, uma barreira. Ninguém gosta de ser acusado. E a gente acusa um homem, ele... Né, se retrai. Sim, não, também. E ele se arma já, claro, para se defender. Todo ser humano, né? O ser humano. E ainda bem, né? Porque também se o homem não se arma para se defender depois de uma acusação, você vai achar ele um banana. Exato. Né? Você sabe uma coisa que eu sempre tive isso também como, né, um conceito. A questão da sinceridade no seguinte sentido. Quando você começa um relacionamento, muitas vezes a pessoa não usa 100% de sinceridade. E não é nem questão, não é que você está mentindo pro outro. Mas, por exemplo, eu adoro comer, sei lá, vou citar alguns exemplos. Eu adoro comer pé de galinha. Eu adoro passear e pescar e ir pro meio do mato. Eu, sei lá, não gosto, por exemplo, de perfume floral. Enfim, citei esses exemplos. Aí, comecei a conhecer a pessoa, comecei a me relacionar. Aí a pessoa chega com aquele perfume floral... que eu sinto o cheiro, eu falo, pelo amor de Deus, tá lembrando a minha avó? Mas aí, pra ser agradável, amável e pra não coisar, né? Aí eu, o cheiro, nossa, tá cheirosa, nossa, tá... Entendeu? A pessoa começa a falar. Aí, por exemplo, a pessoa vira e fala assim, nossa, sei lá, falamos sobre comida, eu tenho nojo de pé de galinha agora. Eu falo, eu também não curto muito, não. Você entendeu? A pessoa começa... Olha, eu nem sei o que é isso, porque eu tenho um marido que ele é sincero ao extremo. Então, assim, ele é capaz de falar assim, e aí, você é muito linda, mas esse perfume aí não gostei, não. Eu entendo ele, porque eu sou muito assim, é o sincericídio ele que o povo fala. Sincero. Só que o que acontece? Aí nos relacionamentos é isso. No começo, um finge uma coisa, o outro finge outra. Isso, ao meu ver, é muito ruim. Por quê? Porque depois, em algum momento, você vai ter que mostrar que aquilo, né? Aí você vai... E aí que eu acho que é quando aí começa o relacionamento, começa a ter mais intimidade. Aí no primeiro momento que a pessoa tá ali numa coisinha, ela fala, porque esse perfume é horrível. Mas é por isso, Rogério, que a gente precisa primeiro se conhecer, se amar, para poder ser amado e amar alguém. Porque o que acontece? Quando você se ama, você se aceita, você espera que o outro te ame, te aceite ou não. E se o outro não te aceitar como você, tá tudo certo. Né? E eu acho que esse é o problema. As pessoas, elas têm medo de mostrar quem elas são. Porque no fundo, elas não se amam. É isso. Tem medo de mostrar quem é. Qual a sua opinião? Você falou disso, eu lembrei já de uma coisa na hora. Qual a sua opinião em relação a, por exemplo, hoje a gente sabe que a gente vive a era digital. Então, onde as pessoas passam a maior parte do tempo hoje, infelizmente, ou felizmente, enfim, sei lá, é dentro de mídia digital.
É Instagram, é Facebook, é TikTok, é Twitter, enfim. E aí, o que eu tenho percebido? Cara, as pessoas parece que elas não se aceitam porque você não vê a pessoa postar. Isso é claro, gente. Salvo as exceções, que é aquilo que a gente sempre fala, não generalizando, mas a maioria. Eu vejo uns posts da galera gravando vídeo, fazendo post, com 38 filtros, é aquela coisa que você olha e você fala, não é a pessoa. Ela postou uma foto com tanto filtro, tanta modificação que não é ela. Aí eu penso, será que ela sabe que não é ela? Será que ela sabe que todo mundo está vendo que não é ela, que ela não é daquele jeito, que ela não tem aquilo, porque aí arruma no Photoshop, faz, etc e tal. Isso não é um pouco ruim? Isso não é uma coisa a se repensar? Porque é isso, aí a pessoa finge ser o que ela não é. E eu tô falando da questão estética, tá? Mas aí tem a outra questão também. Que a pessoa, ela posta uma vida que não existe, né? Ela tá ali, a fotinho num rolê não sei aonde, na praia, no restaurante, que quem olha fala, nossa, fulano tá... E não tá. Isso é uma maldade também, né? Não é? Com quem acompanha, porque as pessoas começam a se comparar e começam a ficar infelizes, né? E aumentou muito o número de adolescentes procurando alternativas estéticas, cirurgias, etc. Eu tenho uma dermatologista que conta que as meninas chegam lá e falam assim, doutora, tá vendo essa minha foto aqui? É que eu tô com filtro, eu queria fazer assim, olha. Assim. Queria fazer um preenchimento para ficar desse jeito, né? Assim, no começo é tentador. Porque às vezes você olha assim e fala, nossa, que cara feia que eu acabei de acordar. E você bota um filtro e fala, uau, que lindo. Né? Eu vou falar pra você que já usei. Atualmente, sim, eu todo fujo mundo. de filtro. Atualmente eu fujo de Mas filtro. usar um filtro ou outro é normal. Eu digo assim, legal tá existindo um exagero. E eu acho mais legal é ser quem a gente é, né? Então, é legal ser de verdade. Mas você perguntou se eu acho que as pessoas sabem que elas não são assim. Eu acho que não. Eu acho que elas pensam que as pessoas não percebem que é filtro. Né? Eu acho, porque senão elas não fariam aquilo. Porque tem uns que ficam até parecendo que não é pessoa, né? Parecendo que é uma boneca. Que é uma boneca, exato. Então, não é possível que a pessoa ache que existe alguém daquele jeito. Porque, por exemplo, outro dia, e eu assim, quando é uma pessoa que eu tenho amizade, e o povo me conhece, sabe que eu sou muito sincero mesmo, eu falo. A amiga, ela postou uma foto, só que ela pegou o Photoshop, sei lá, algum aplicativo pra mexer, e ela puxou tanto a lateral da foto pra afinar a cintura. A foto ficou torta. A foto ficou torta. Aí na hora eu peguei e mandei uma mensagem pra ela. Eu falei, ô fia, essa foto que você postou aí, melhora aí o seu filtro aí, porque você puxou tanto que a porta que tá do lado tá torta, o pau da barra. Rô? Eu falei, você não... mas dá pra ver? Eu falei, como que não dá pra ver? O negócio tá assim, ó. Então, assim, aí eu fico pensando, eu falo, gente, será que isso já não começa a se tornar uma doença, um transtorno, algo do tipo? Porque... Existem muitos transtornos já ligados à rede social, ligado à autoimagem, né? Ligado a vício de rede social. Porque, na verdade, a intenção é o quê? Um monte de comentário e um monte de comentário positivo, e isso libera endorfina e isso vicia, né? Então as pessoas, elas esperam isso mesmo, é uma droga. Elas esperam sentir esse êxtase da endorfina. Eu sou, como é que é? Eu sou desejado, né? Eu sou querido, A minha mãe aqui usa um termo legal, ela fala assim, olha essa daqui, postando foto, eu sou linda. Ela chama foto, eu sou linda, que é o selfie, né? É tudo foto, eu sou linda. Não, ela fala, não é eu sou linda, não, eu me amo. Olha aqui, as fotos eu me amo, eu me amo. É tipo isso. E outra, e você falou disso, lembrei também de um detalhe. Eu vejo algumas pessoas que é muito louco isso. A pessoa, você vai pegar 1000 fotos dessa pessoa, as 1000 fotos, ela tá aqui e com o mesmo perfil, porque eu acho que ela só se enxerga bem naquela posição, naquele perfil. Meninas, deixa eu falar, vocês são tão lindas como vocês são, né? Tem uma coisa, uma máxima pra mim, que é assim, não existe nada mais perfeito do que o dono da criação. Deus. Sim. Poder superior, perfeição. Tanto é que não existe nada mais bonito do que essa criação. Por pior que a gente já tenha feito com o planeta, ele é lindo, maravilhoso, né? Ele é estonteante. Exato. E a gente faz parte disso tudo. Sim. E o legal é que quando Deus terminou tudo que ele criou, ele olhou para tudo que ele criou, inclusive você, ele falou, muito bom. Ele gostou do que ele fez. Então pensa, se a perfeição olhou para você e gostou, você é linda, você é um grande feito. Então, assim,
Descansa. E não se compara. Eu li uma vez um negócio muito legal que fala que, assim, a grama do vizinho não é mais verde, mas realmente parece ser mais verde. Porque quando a gente olha de cima e na diagonal, a gente só vê o verdinho. A gente precisa abaixar e ir lá para ver a erva daninha, as minhoquinhas, a formiguinha. Porque não tem ninguém melhor. É todo mundo igual. A gente está no mesmo barco, a gente é tudo gente. Eu falei bastante de casamento aqui ainda há pouco, né? Eu gosto sempre de falar, não é como é que fala? Um sonho dourado o tempo todo. Eu e o Ricardo, a gente já teve tantos problemas, a gente enfrenta tantas dificuldades. Volta e meia a gente tem os nossos atritos, as nossas questões. Hoje, muito melhor do que ontem, obviamente, porque hoje a gente está mais maduro. Sim. Mas, assim, não se compara, sabe? Tenha só em mente, assim, de fazer o seu melhor, né? De dormir todo dia pensando assim, pô, eu fiz o meu melhor. Fiz com excelência. Não daria conta de fazer melhor do que eu fiz. E pronto. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque é isso, toda a família tem seus altos e baixos, seus perrengues, o dia bom, o dia ruim, a discussão, a briga, o amor. Claro que pode. Aliás, pegando este gancho, que você falou assim, que não existe a família margarina, né? Tá até uma polêmica por conta disso, porque eu acho que o menino lá, o neto do Silvio Santos, o Thiago, no Big Brother, né? Em um momento lá se desabafou com alguém lá e falou um monte, até meio que falou umas coisas relacionadas à família, ao próprio Silvio Santos, ao tio, etc. E, porque a família margarina não existe. Mas claro que não, gente, é só no comercial da televisão. Porque não, isso... nas fotos do meu Instagram também. Não, mas assim... A minha família é a coisa mais linda. Não, gente, mas é meu, né? Eu não posso também falar nada, porque, assim, graças a Deus, meus filhos deram certo. Sim. Né? Tudo certo com eles. Muito fofos, por sinal. Que bom, né? Mas, assim, brigam pra caramba, tem problema. Exato. Tinha que mandar estudar, tinha que dar trabalho, sabe? Igual todo mundo. Não é? É isso. Essa coisa que você falou, das pessoas não se compararem, eu acho isso importantíssimo. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma condição. E quando eu digo condição, não é financeira não, gente, é condição mesmo, né, de tudo. Então, dentro da sua realidade, tá tudo certo. Você não tem que comparar ao outro, a velocidade do outro, porque que o outro já chegou lá e eu ainda tô aqui, e etc, etc. Hoje até eu vi alguma coisa sobre isso lá no programa, falando sobre a questão de a pessoa que se compara assim, olha, todos os meus amigos da escola, né, da época da escola, estão casados, estão com um bom emprego, e eu tô aqui ainda sem sair do lugar e sem saber o que fazer. Então calma, a sua velocidade é uma, o seu tempo é um, o deles é outro, e não queira se comparar, se menosprezar porque ele chegou em tal lugar e você ainda não, porque cada um tem o seu caminho para trilhar. Por algum motivo você tá aí ainda, porque talvez, né, falta um start, alguma coisa, ou talvez você precise estudar um pouco mais, ou talvez você precise se preparar para alguma coisa, talvez você precise resolver outra questão, que aí entra a questão, né, interna, família, como você falou no começo, pegar um psicólogo para tratar algum problema que você tem, algum bloqueio, que as pessoas têm, né, muito bloqueio, que te segura. Por que você não tá indo? Porque tem um bloqueio ali. E aí? Ou às vezes é preguiça mesmo. Preguiça. E às vezes essas pessoas que despertam na gente inveja, que tem gente que tem um horror a essa palavra, né? Eu não sinto inveja. Desculpa, mas todos os seres humanos sentem inveja. Todos. Sim. Isso é comprovado cientificamente. Agora, o que você vai fazer com a inveja que é outra história. Que é outra coisa. Então, assim, você pode sentir inveja, mas essa inveja pode te impulsionar para ficar hoje melhor do que ontem, né? O que é péssimo é aquela inveja que você fala assim, pô, todo mundo tá trabalhando, todo mundo tá casado e eu não, e isso te derruba, ou isso te faz querer mal para essas pessoas ou fazer alguma coisa para destruir essas pessoas. Isso é terrível. Isso aí é patológico, isso é doença. Agora, sentimento, eu senti inveja, o que eu vou fazer? Eu vou estudar também. Pô, senti inveja que ele passou em primeiro lugar no concurso e eu nem no concurso passei. Então, peraí, vou ver o que ele fez, porque eu vou seguir esse caminho. Essas pessoas, elas nos inspiram, a gente precisa entender isso.
pessoas que estão à nossa frente, que despertam esse sentimento tido como tão negativo, elas podem ser pessoas inspiradoras, sabe? Verdade. Então, usa isso como força. A inveja, ela carrega uma energia muito poderosa, né? Então, usa essa energia para o seu bem, entendeu? Para reverter em algo bom para você. Muito bem. Outra coisa, quando a pessoa também, como você falou, poxa, o outro estudou, eu ainda não tô, não fiz, não cananá. Tem um porquê também, às vezes, porque a pessoa, ela se sente menos inteligente. Ela fala, mas é que fulano é inteligente e eu não sou. Isso não é uma coisa a ser trabalhada? Tem que tratar, né? Um psicólogo, alguma coisa? Para isso existem psicólogos maravilhosos. Não é? Aliás, foi muito legal você falar de psicólogo, porque, infelizmente, a gente vive num mundo hoje de tanta informação, mas ainda de tanta desinformação, tanto preconceito, que não é difícil encontrar pessoas que têm medo de ir ao psicólogo porque acham que vão considerar que ela não seja normal. Psiquiatra, então, se falar que está indo ao psiquiatra... Ainda, eu encontro pessoas, e aqui no meu Instagram eu recebo várias mensagens de pessoas, assim, pensando em tirar sua própria vida. Aliás, depressão é uma doença muito séria, né? Eu perdi um amigo na semana passada que desistiu de viver por conta de uma depressão. Isso me marcou profundamente. Depressão é uma doença muito séria. A gente precisa levantar essa bandeira contra o preconceito. Se você estiver assistindo ao programa, aqui o podcast, né? O On The Cast, estiver se sentindo deprimido, tem que buscar ajuda. Não se culpe, não pense que você sai dessa sozinho. É uma disfunção químico-cerebral. Precisa, sim, de um médico psiquiatra. Normalmente precisa de uma intervenção medicamentosa acompanhada de uma psicoterapia. Tem várias linhas, você vai escolher a linha que melhor cabe ali, mas você precisa se tratar. Não adianta falar assim, não, mas eu vou conseguir sair sozinho. E uma outra coisa que é legal falar é assim, tem muita gente que fala aqui comigo também em mensagens, que já está em tratamento para depressão há anos. Eu tenho depressão há tantos anos. Gente, depressão é uma doença que precisa ter começo, meio e fim. Então, é assim, se você está tomando um medicamento há anos e esse medicamento não te deixou zerada, não te deixou bem, é porque esse medicamento está errado. E como é que você acerta esse medicamento? Conversando com o seu médico, voltando no psiquiatra. Mas o psiquiatra no SUS é muito difícil. Insiste, entendeu? Precisa voltar, porque aí, assim, às vezes o medicamento que está errado, a droga, né, a composição dele que está errada, precisa mudar, e tem várias classes de medicamento. Às vezes é a dosagem do medicamento que precisa ajustar. Então tem que ter essa troca. E uma outra coisa que eu aprendi, e tudo isso eu falo como jornalista, eu me sinto no direito de falar com base nas entrevistas que eu faço, né, com os médicos diariamente. Existe um tempo de tratamento. Então, o paciente ele começa o tratamento para depressão. Quando ele se sente zerado, vamos supor que depois de... o remédio, o antidepressivo, demora pelo menos 15 dias para começar a fazer efeito, tá? Primeiros 15 dias, nada. Aí o cara se sente zerado, ótimo, com 6 meses de medicamento. Desses 6 meses, ele precisa esperar pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, e aí fazer o desmame do medicamento e parar o medicamento. Tem gente que... Então é um processo. Larga no meio... Tem gente que desiste. E por que a psicoterapia é importante? Porque, às vezes, o medicamento te deixa num nível de equilíbrio tão diferente do que você estava acostumado, que você se sente, às vezes, bobo, inerte. Enfim, tem gente que não se enxerga. Tem gente que nem era 100%, que ficou melhor. Mas aí fala, não estou me reconhecendo, não quero. Então, por isso que é legal fazer essa troca com o médico e a psicoterapia para você se enxergar num novo modelo de ser, sabe? Que bacana. É um processo, né? Eu acho que até a própria ansiedade da pessoa, né, já que nesse período que é o que você falou, 15 dias, talvez ela comece a usar o medicamento 1, 2, no terceiro dia, já não estou sentindo, não está dando efeito, esse negócio não funciona. Então ela já começa a trabalhar a cabeça pro não por conta disso. Tem mais uma coisa. O meu psiquiatra, ele fala assim, não adianta tomar remédio se não fizer exercício aeróbico pelo menos 5 vezes por semana durante 40 minutos. Porque você precisa liberar serotonina. Você precisa fazer disso. O seu corpo trabalhar e voltar a Então produzir. você tem que fazer. E é uma questão também, às vezes, desencadeada por
questão hormonal também, a pessoa que fica sedentária, que o corpo para de produzir uma série de... Você tem hipotireoidismo como eu, né? Nossa, eu me lembro que quando eu descobri o hipotireoidismo, achei que eu estava em depressão. Em 2010, 2009. Eu chorava, eu queria dormir. Eu saía do shopping, ia para casa, dava um cochilo. Minha perna parecia que tinha um chumbo amarrado em cada uma delas. Você também sentiu tudo isso? Também. Aí você dá uma engordada assim, de repente... Falava, gente, não quero fazer nada, quero dormir, quero... Eu só chorava. Aí eu descobri que era um hipotireoidismo. Que também, gente, depois que trata... Ó, eu e o Rogério, outra vida. a gente toma praticamente o mesmo remédio, né? 88 MCG. Aí você tá zerado. Zerado. Um endocrinologista estava falando outro dia, quando você toma um remédio, você não tem mais hipotireoidismo. Não. Você tá equilibrado, tá equilibrado. Tudo certo. Você sabe como que eu descobri que eu tinha hipotireoidismo? Como? Lá no seu programa. Sério? Sério? Então foi agora. E vou te falar, sabe quem que diagnosticou? Porque assim, eu sentia tudo isso. Eu falava, gente, eu sempre fui muito ativo. Sempre virado no 220, fazia muita coisa e tal. Poxa, eu tive banda, né? Fazia show, virava madrugada, coisa e tal. E aí, depois de um tempo, eu comecei. Ganho de peso, eu comia assim super regrado, comia alface e engordava. Eu falava, gente, como é que eu tô comendo alface e tô engordando, né? Comer alface na maneira de dizer, né, gente? Mas assim, comia super regradinho, tudo super light e tal. Comecei a ganhar peso. Tinha uma preguiça que era uma coisa, e é uma coisa inerente ao seu querer. A cabeça quer fazer um monte de coisa, mas o corpo não responde, não é isso? Você quer dormir, você sente sono, você tem preguiça, você quer chorar, você desanima, você falava, gente, pode aparecer quem for aqui agora com 1 milhão em dinheiro, me convidar para ir pro Caribe, eu quero deitar e dormir. Um dia eu tava no seu programa, fui fazer merchan, e tinha um médico, você vai lembrar agora que eu vou falar o nome dele, e aí eu vi a pauta dele falando sobre uma série, ele não tava nem falando sobre hipotireoidismo, tava falando sobre outra coisa. Dr. Renato Reis. Sei quem é, lá do Rio de Janeiro. Isso. Ele é médico esportista. Esportista e assim, ele é muito amigo da minha mãe. E a esposa dele, ela é fisioterapeuta da minha mãe. Então, aí ele tava lá fazendo a pauta. Quando terminou a pauta, ele ficou na salinha lá, a gente tava conversando. E ele falando, aí eu falei, doutor, muito legal esse lance aí, né, que você falou, da questão dos exercícios e tal, não sei o quê. Eu falei, você sabe que eu morro de vontade até de fazer, mas eu não consigo, porque assim, ultimamente, eu ando numa preguiça, uma coisa que a minha cabeça quer fazer, mas o corpo não responde. Ele falou, sério. Aí ele começou a me perguntar, quantos anos você tem e tal? Como que é a sua alimentação? Aí eu falando tudo, eu falei, inclusive eu não sei, porque eu engordo, eu como alface, engordo. Ele fez ali uma consulta rápida, assim, né, perguntou um monte de coisa, no final ele falou, ó, aquele jeito dele, vou te passar um exame, vou te mandar pelo WhatsApp, vai lá, faz o exame, me manda, eu não vou estar aqui, vou estar no Rio, me manda, que eu vou dar uma olhada aí, porque eu acho que o seu problema é outro. Foi isso, ele me deu os exames, eu fiz, na mesma semana, no final, eu mandei pra ele, ele falou, você tá com hipotireoidismo. Aí ele ainda me explicou, ele falou assim, mas fica tranquilo que isso é comum, é uma coisa que não existe um motivo, né? Não é uma doença, ou seja, um problema que fala assim, porque você come muita carne vermelha, ou porque você come, não, acontece, ele falou, a sua glândula, ela para de produzir ali o hormônio, tá? Ele ainda falou assim, citou ele falou, eu também tenho, assim, você vai ter que tomar um remedinho a vida inteira, o que vai te dar, vai repor, me passou o remédio, que é o 88 mcg lá, e mais um outro, cara, eu comecei a tomar, deu uns 10 dias, 15 dias, acabou, mudou a vida. Muda a vida. Aí até hoje, às vezes eu mando mensagem pra ele, eu falo, doutor Renato, tô aqui ligado no 220 com esses negócios. Aí ele, pô, que bom. E aí perdi peso, e aí foi uma série de coisas. Então é isso. Nossa, um abraço pro doutor Renato Reis, maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é. Mas foi muito legal você levantar esse assunto, porque eu fico morrendo de dó da turma que não sabe que pode ter um hipotireoidismo. Como eu não sabia. Ou da turma que coloca a culpa no hipotireoidismo, não vai no médico, não faz exame para saber se tá bom o remédio, tá baixo, tá... Porque eu, por exemplo, já mudei o meu, Rogério, de várias... Ó, já foi 25, já foi 55, já foi 75, já foi 88, já foi 100. Assim, já fiz várias mudanças. Por quê? Porque você tem que ficar dosando o seu TSH, o seu T4, o seu T3, eu tenho que ficar dosando. Sim. Tem gente que larga pra lá, não dosa, aí vai engordando, vai engordando. Aí você vai começar a falar,
É que eu tenho hipotiroidismo e aí eu não consigo emagrecer. Caramba, vai num endocrinologista, faz o exame e vê qual que é a dose correta, sabe? E vamos tratar esse hipotiroidismo. Porque, gente, viver com hipotiroidismo é rasgar a vida. É rasgar a vida. Porque não dá pra ter qualidade de vida com hipotiroidismo. E é exatamente isso que você citou, eu faço sempre. Eu faço periodicamente, vou lá, vejo tá ok, se a dosagem tá ok. Quando eu sinto que eu tô ficando um pouquinho, eu falo, peraí, algo está errado. E às vezes nem tem relação, né? Às vezes é alguma outra coisa. Mas é importante. Você tava falando da questão da depressão. Às vezes até a pessoa tem o hipotiroidismo e confunde com a depressão. Porque te dá isso. Porque a depressão, todo mundo também imagina que depressão é só o seguinte. A pessoa diz, não quero fazer nada, tô com preguiça, só quero ficar em casa, só quero dormir. E muitas vezes pode ser outra coisa. Né? Porque a depressão ela é muito mais do que isso. Você já teve depressão ou não? Já. Eu tive um problema de saúde bem complicado em 2018. Meus telespectadores assíduos devem lembrar. Muita gente sabe desse episódio porque eu passei mal no ar. Por conta do hipotiroidismo, eu tomava o T4 e tomava também o T3. O T4 ele converte em T3, mas alguns médicos entendem que é melhor você repor o T3. E esse médico achava que eu tinha que repor o T3, é uma linha que alguns adotam. Só que por uma comida de bola, eu penso assim, um erro de digitação saiu ao invés de MCG, MG. Aí a diferença de MCG, que são microgramas, para miligramas, é de 1000 unidades. 1000 unidades. Então, ao invés de eu ter tomado um comprimidinho de 3 MCG, eu tomei 3 miligramas. Ou seja, eu tomei 3.000 MCGs. Meu Deus. Eu tomei 3.000 comprimidinhos. Foi uma overdose, né? Putz, de um hormônio tiroidiano. Sabe não é que você tomou 3.000 comprimidos. Você tomou um comprimido que tinha a composição de 3.000 vezes mais potente. Aí, o que aconteceu? Eu passei mal no ar. Foi uma sensação horrível, que eu confesso que até hoje isso é real. Toda vez que eu entro no ar e, por acaso, eu dou uma gaguejada, ou por acaso eu atropelo uma palavra, aconteceu isso essa semana, lendo o TP da palavra do dia, num versículo da Bíblia, eu inverti a ordem, já me dá um medinho, porque eu me lembro daquele dia, porque aquele dia foi muito traumático para mim, em 2018. Imagino, né? Eu perdi o controle totalmente, eu não sabia o que eu estava falando, não consegui concatenar uma ideia, sabe? Nossa. Foi uma coisa foi muito duro para mim, assim, foi muito esquisito. Aí, dali, eu fui direto para o Einstein, tive um infarto, tive infinitas crises epiléticas, fiquei amarrada na UTI, fiquei em coma, enfim. Depois que a gente passa por um infarto e por tudo isso, é comum, e pode acontecer, e aconteceu comigo, uma depressão pós-traumática. Né? E aí, mas eu sou muito rápida e eu sou muito zero preconceito. Então, a hora que eu senti que eu estava com uma sensação de enterro. Me lembro que foi isso que eu falei pro psiquiatra. Nossa, sensação de enterro. Sensação de enterro. A minha sensação, assim, eu fui no enterro todo... Sabe assim, era a sensação de que eu tinha ido no enterro. Já foi no enterro? Já. Você não volta meio assim, volta. tipo... Era essa sensação. Tava tudo bem, mas eu tava com a sensação de enterro. Começou a falhar a minha memória. Aí eu falei, putz, acho que isso é depressão. Aí fui no médico, conversei e tal. Comecei a tomar um antidepressivo. Eu tomo até hoje. Eu comecei esse antidepressivo em 2019. Acho que mais pro final de 2019. Aí eu fiz meu tratamento aí em 2020. Quando era meio que a hora de parar, veio a pandemia. Eu até estava começando a parar. Eu falei, não vai rolar. Porque era muita coisa acontecendo. E o médico falou assim, calma, você não tá bem? Eu falei, tô. Ele falou, não tem pressa. E aí, até hoje eu tomo, até hoje eu faço acompanhamento com o meu médico, o Dr. Calil Alib, que é um queridíssimo. E é o que eu falo, tem uma troca muito grande. E no começo, para achar a dosagem, para achar o remédio, nossa, trocamos muita conversa. E tem que ser assim. Porque existe um preconceito muito grande também das pessoas, e um preconceito bobo, óbvio, em relação a isso, né, antidepressivo. Porque quando você fala assim, eu tomo antidepressivo, a pessoa, eu não, nossa, fulano... E não tem nada a ver, não, né, e uma coisa muito legal é que as pessoas falam assim, vai ficar lelé da cuca. Não fica. Vai ficar viciada. Não, antidepressivo não vicia. O que vicia, gente? Benzodiazepínico. Os calmantes, esses viciam, tá? Tem vários, né? Sei lá, vamos falar... Frontal, diazepam, Lexotan, Rivotril, usado pelos psiquiatras, recomendados em alguns casos, em algumas, né? E de forma pontual e principalmente em momentos de crise. Esse aí vicia.
Esse causa dependência. Tá. São os remédios de tarja preta. Agora, o antidepressivo, não. Ele não causa dependência. Ele é um remédio que você depois tem que fazer um desmame para evitar de dar uma dor de cabeça, um efeito colateral, fazer a coisa bonitinha, devagarinho. É isso. E eu acho que tem que ser usado. O que a gente não pode é adoecer, porque depressão é uma doença seríssima. Não é frescura, não é doença de rico, de pobre, de gordo, de magro. Não tem isso, gente. Ela é tão eclética, essa doença, que ela pega qualquer um. Qualquer um. Não tem biotipo. Não. Né? Isso é o nosso Só que vicia, né? Torcidão. Isso vicia. Isso é pior do que o Lexotan. Né? E, aproveitando esse gancho, eu vejo que você fala muito, às vezes lá no programa tem as pautas falando sobre isso também, que a depressão é uma coisa sim a ser tratada, é uma doença. As pessoas ainda têm uma visão muito errada, né? Muita gente em relação a isso, porque, é frescura, mas isso aí quer chamar atenção, que fulano não sei o quê, e não é. Como a gente tem é o corpo humano, né, gente? A gente passa por problemas, né? Ninguém é saudável o tempo inteiro, e mesmo quem é saudável o tempo inteiro, em alguns determinados momentos, pode ter algum tipo de problema. Como que você resolve o seu problema? Por exemplo, como que eu resolvi a minha vida do hipotiroidismo? Tomando meu remedinho todo dia. Claro. Quanto tempo eu vou ter que tomar o remedinho? A vida inteira, se eu quiser, tá bem. Por quê? Porque a minha glândula da tireoide não produz mais o hormônio. Aí eu cito até como exemplo, quando a gente fica lá vendendo os produtos né, no Merchan e falando, que é verdade. Então você tem uma série de coisas que o corpo não produz mais. Por algum motivo ele para, por algum motivo ele não produz. E aí, como que você equilibra isso? Você vai lá, você toma um suplemento, você toma o ômega 3, você toma lá o colágeno, você toma lá o quê? E nesse caso, preciso do remédio? Sim. Que o remédio, na verdade, é um hormônio sintético, já que meu corpo não produz, que eu mando pra dentro e ele faz o efeito e tá tudo certo. Exatamente. Como o remédio que você vai cuidar da sua depressão. Você tem que procurar, sim, ajuda. E você tem que tomar, porque às vezes até eu lembro de uma amiga que é uma pessoa extremamente depressiva, mas ela mesma tinha um preconceito com ela, porque às vezes ela tinha umas crises e a gente falava pra ela, sabe? As pessoas que estavam lá falavam, você tem que tomar um remédio, você tem que... Porque a gente enxergava isso. Mas ela, não, eu não sou louca. Aí eu falava, como que não? Ela tá mal, tá morrendo, não quer tomar. A maior loucura é a gente não entender que o médico estudou pra nos ajudar. Exato. Mas aí, por isso é que eu acho tão importante o acompanhamento de uma terapia. Sabe? De um psicólogo. Um bom papo. O psicólogo ajuda a gente a desenvolver inteligência emocional. Isso é muito legal. Eu fiz terapia durante muitos anos da minha vida. Muitos anos, assim. Eu fiz terapia com terapeutas diferentes em situações diferentes. Tá. Mas eu tenho certeza que eles me ajudaram no desenvolvimento da minha inteligência emocional. Que bom. Que é aprender a lidar com essas questões. Né? Lidar com essas alterações de humor, com as nossas fragilidades, com as nossas necessidades. Eu acho que todo mundo deveria fazer, né? O bom seria todo mundo. Porque não tem essa de eu sou são, eu não sou louco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, tira da cabeça. Terapia é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque realmente é isso. Pra te ajudar com inteligência emocional. Eu amo. Né? Aliás, eu falei de casamento. A gente fez terapia de casal durante um bom tempo. Ricardo, também maravilhoso. Que bacana. Foi muito legal. Pra gente aprender a se comunicar de novo. De novo. Ou aprender pela primeira vez. Nem sei se a gente sabia. Mas... Né? Foi fantástico. Funcionou. Foi muito bom. Tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte, qual a sua opinião sobre o BBB? O povo sempre enfia o BBB. E a exposição que causa na família. Ô, gente, eu durmo 9h30. É? Eu nem sei. É igual eu também. Eu nem sei quem tá no BBB. Desculpa. Você sabe que eu só sei alguma coisa do BBB? Muito pouca coisa, eu acabo sabendo. Por conta do programa, né? Porque aí às vezes eu tô lá porque lá na Gazeta eles fazem aquela roda da fofoca. Eles fazem a roda da fofoca e fala só sobre isso. No Vida Melhor a gente não tem fofoca, também não vai ter nunca.
E assim, eu sei do BBB só porque de vez em quando minha filha fala que tem uma Jade lá, tem o do Silvio Santos, o neto. Tá. E não sei mais nada. A sua opinião sobre a política do cancelamento que acontece com algumas pessoas. Porque eu acho que aconteceu em algumas edições esse negócio. Mas aí vamos pegar o geral mesmo. Porque a gente sabe que mídia digital hoje, ela tem muita coisa boa, muita coisa ruim, aquela coisa que a gente já falou aqui. E existe agora a tal da política do cancelamento. Quer dizer, você não pode ir contra nada. Eu acho que o mundo ficou chato demais. Ficou, né? As pessoas falam de modernidade, né? Então você não pode isso, você não pode aquilo, porque eu sou muito moderno. Então, hoje em dia, você não tem nem mais gênero, é tudo menines, meninas, amigas. Porque isso tudo é muito moderno. Moderno, eu acho que isso tudo é muito cheio de ditadura. Você não pode nada, você não pode nem ter sua opinião, você não pode expressar o que você pensa, você não pode falar o que você sente, tudo você é levado a mal. Eu acho isso horrível. Eu acho que a gente está caminhando por uma coisa que está mais me parecendo uma ditadura do que um mundo democrático, E que sabe? olhando a longo prazo, olhando lá na frente, é uma coisa que não vai dar certo. Ah, ele não me agradou, eu cancelo. Ah, ele falou uma besteira, ele errou, eu cancelo. E quem não erra? Quem não tem o teto de vidro? Caramba, quem não tem o teto de vidro? Né? Eu falei uma coisa aqui, eu já me consertei, porque a gente tem medo, obviamente. Hoje em dia dá medo de falar qualquer coisa, né? E que é um absurdo, porque eu acho assim, as mesmas chato. pessoas que pregam essa coisa do politicamente correto, que tem que ser assim, assado, cozido, da famosa democracia, e eu tô dizendo democracia não é com cunho político não, viu, gente? Que democracia é uma palavra, né, que tem o sentido de democrático, de somos várias pessoas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, mas todo mundo, né, discute de uma boa maneira, ninguém sai apedrejando ninguém. Isso é democracia. Eu aceito sua opinião, você aceita a minha, a gente, né, tal. Então, assim, as mesmas pessoas que pregam toda essa coisa da democracia, do politicamente, também não tem paciência quando alguém fala, quer dizer, ela pode pôr a ideia dela, aí todo mundo tem que aceitar, porque ela expõe a opinião dela. Todo mundo tem que aceitar. Mas ela não aceita a opinião dos outros. Mas ela não outros. aceita a opinião de ninguém. Então, que democracia é essa? Que só vale a sua opinião? Só você tá certo? Só sua mãe fez filho inteligente? Então tem que repensar isso daí. E como você falou, eu concordo também. Eu acho que tá virando uma chatice, porque aí, isso não vai... Cada um puxa a sardinha pro seu lado. A realidade é essa, né? Cada um puxa pro seu lado. Então, isso é um absurdo, isso não é porque lhe convém. Porque daqui a pouco, se aquilo não lhe convém mais, você pode ver que a pessoa também já muda a casaca. Então, peraí, amiguinho, menos, né? Até porque, se continuar assim, vai chegar um momento que vai virar... Eu falei isso aqui até com o padre, né? Que teve aqui o padre atleta. A gente falou, vai virar uma Babel. Vai virar uma... Ninguém vai se entender mais, porque aí é isso, cara. Então, primeira coisa, sinal de inteligência... É você saber sentar, você falar, eu gosto do azul, você gosta do preto, e a tá gente tudo tudo bem, são opiniões diferentes, eu aceito a sua, você aceita a minha. Isso é o mais legal, porque mais assim, legal. O radicalismo que existia também há algum tempo, em relação a coisas muito sérias e que machucava muito fortemente pessoas. Porque também era meio por conta de cultural, discriminação racial, sexual e etc. Era terrível, né? Mas assim... Se você pensa X e eu penso Y, tá tudo bem. Verdade. Pronto, né? Verdade. E eu tô comendo toda essa torcida aqui. Não é uma delícia? A gente passa aqui a custa de torcida, balinhas. Uma delícia. Olha, tem a água aqui, mas tem chá, tem água de coco. Você quer alguma coisinha? Tô feliz chazinho, com a água. uma água de coco? Vamos falar de pandemia, gente, porque pandemia é uma coisa que não tem como não falar, né? Como é que foi apresentar o programa na pandemia pra você? Porque você não parou, né? Não parei. Fez ao vivo diretão, né? Fiz ao vivo, foi desafiador porque a gente fazia tudo por Skype. Então, desafio de entrevistar as pessoas por Skype, porque dá uma distância, tem uma certa frieza. Fazer o artesanato por Skype, porque não tem câmera ali. A gente trabalha com 4 câmeras no estúdio, né? Uma de cima e 3 ali para pegar o detalhe do artesanato. Então, isso era um baita desafio. Na culinária, a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo... Foi muito legal a oportunidade de entrevistar pessoas que a gente nunca imaginou que a gente conseguiria entrevistar e de ver artesanato de pessoas que a gente nunca imaginou também. Que legal. Porque eu saí do universo São Paulo.
Tá. Então eu comecei a fazer entrevista com médico no Rio de Janeiro, em Brasília, no Nordeste, no Sul, sabe? E isso foi o máximo. Assim como a gente também começou a mostrar artesanato de gente de tudo quanto é lugar do país. E isso foi um grande ganho. Eu não tive, assim, em momento nenhum, um pânico da pandemia, como muita gente teve. Até porque a gente não tinha muito conhecimento no começo. Sim. Eu peguei Covid no primeiro mês da pandemia, comecinho de março, e me ausentei da Rede Vida. E depois, quando eu voltei, a gente achava que quem pegava uma vez não pegava de novo, né? Então eu fiquei meio tipo, tô livre. Já peguei, tô livre. Então isso também me deu um pouco de leveza em relação a trabalhar, ir e vir e entrevistar as pessoas, quando começou a poder entrevistar, né? Mas em relação a isso, eu acho que foi tranquilo para mim. Os desafios, a gente acho que tirou de letra também. Agora, a gente sabe que foi muito sofrido. Muita gente perdeu suas vidas, né? Eu mesma, na minha família, perdi algumas pessoas muito amadas. Isso dói, a gente sente saudades, né? Ainda, anteontem, eu perdi uma tia muito amada de Covid. E que a gente fala assim, agora não vai mais, né? Mas, infelizmente, ainda as pessoas ainda estão morrendo por conta da Covid. A gente tem que continuar se cuidando. Eu, Cláudia, sou a favor da vacina, mas também entendo se você não quiser tomar vacina. Não vou querer te matar por isso. Porque, enfim, eu acho assim, eu quero. Se você não quer, ok. Tá o que eu penso. Certo. Aí tem gente que fala assim, mas essa pessoa que não tomou vai contaminar quem tomou. Mas se você tomou, você já tem não mais tá imune. Então... E eu ainda acho mais assim, a gente sabe muito pouco sobre esse vírus. Muito. Todos nós sabemos muito pouco sobre esse vírus. Os médicos sabem pouco sobre esse vírus. É muito pouco tempo, né? Então, quem fala e quem é assim, taxativo, eu acho que precisa tomar muito cuidado. Eu acho que não pode ser. Eu acho que não pode ser radical nem para um lado e nem para o outro. Nossa, eu me lembro que eu passei o carnaval desse ano da pandemia, estava na França, e a gente ouvia falar as coisas, aqui não tinha mais máscara. Aí como é que era o nome do ministro? Eu esqueci, a Covid faz a gente ficar sem memória. Tarcísio? Não, o ministro da Saúde. Como é que... Mandetta. O Mandetta. Aí alguém falou para mim assim, não, mas o Mandetta falou que não precisa usar máscara agora, só quem tá resfriado. Falei, então não precisa. Mas aí depois já precisava. Então, assim, todo mundo foi mudando. E não porque o cara tá, esse ou aquele. É porque foi uma descoberta geral. Exato. Todo mundo foi descobrindo coisas. No meio do caminho, né? No meio do caminho. Então, eu fico também triste de ver, assim, o ser humano apontando o dedo no outro, porque tá todo mundo descobrindo tudo o tempo todo. Calma. E aí, esse apontamento de dedo também se deve a essa questão de hoje você ter o acesso, né? Porque também isso, ao mesmo tempo que a internet trouxe muita coisa boa, ela também transformou todo mundo em juiz, todo mundo em... Né? Porque aí a pessoa se sente no direito. Porque antes, a pessoa tinha a opinião dela e ela tinha que guardar para ela ou para meia dúzia de amigos. Ou meia dúzia de parentes quando ia na casa dela. Que aí ela falava ali, porque é assim, assim. Hoje, ela vai lá, ela posta, e aí gera aquela polêmica, né? Não, e hoje também ela pode se informar no Google, né? Só que o Google tem um monte de besteira. Aprendi com a minha irmã, que é médica. Doutor Google e doutora vizinha. A minha irmã fala assim, só tem que ler artigo científico. E é tudo em inglês, tá? Então tem que ser artigo científico em inglês. Tem que ler esse. Esse é até mais confiável. As matérias... Mas existem vertentes também dentro do artigo científico, né? Você sabe disso. Sim. E a medicina é uma ciência em constante evolução. Também tem essa. Né? O que sabe-se hoje, amanhã talvez caia por terra. E a gente vai... Né? Lembro da época que o ovo não podia comer. Quem tinha colesterol alto não podia comer ovo. Não podia comer ovo. Agora o ovo é maravilhoso. É a salvação, né? É isso mesmo. Não podia comer o ovo, agora você tem que comer o ovo. Eu tô comendo torcida porque eu acho que um dia vão falar que era bom. Posso falar? Torcida, isso aqui é vice... Que é o nosso apoiador aqui, a torcida. Eu vou falar que é pura vitamina. É pura vitamina. Ué. E a gente sabe que é isso mesmo, né? O que mudou na sua vida, assim... O que mudou na sua vida em relação à pandemia, depois que veio a pandemia? A gente sabe, falou do programa, né? Mas a Cláudia, na vida da Cláudia no dia a dia. Puxa, Rogério.
Que pergunta. Pedir ajuda. Acho que nada. Para os universitários? Não, Continua. Eu uso máscara. É só a questão do cuidado e tal. Eu lavo mas minha o resto- mão. Passo álcool gel. Não uso mais sapato de jeito nenhum dentro da minha casa. O que está faltando na TV brasileira? Essa pergunta é boa. Internautas mandaram. O que tá aqui. faltando na está TV faltando brasileira? na TV brasileira? Sinceramente, eu acho que não tá faltando nada na TV brasileira. Eu acho que tem conteúdo para todo gosto. Tem muita coisa na TV brasileira, né? Tem muita coisa boa. Tem muita coisa Mais ou menos. que vai ser bom para algumas pessoas. Depende muito, né? Mas eu acho que a TV brasileira hoje ela tem. Lembrei de uma coisa que tá faltando. Tá. Um jornalismo imparcial. Isso tá faltando. Eu também Eu acho. sinto muita falta disso. Como eu aprendi na universidade, a verdade nua e crua, né? Isso tá faltando. Isso tá faltando. Ainda bem que veio isso aqui na minha cabeça, senão eu não ia me perdoar. Então, um jornalismo imparcial. De verdade. Não sei onde é que tá. Não sei onde é que tá. Tem sempre o jornalismo partidário, né? O jornalismo, agora ele está com um viés político e é impressionante, porque vai falar de saúde com política, vai falar de economia, tudo é política, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, saindo do jornalismo, eu acho que a televisão, ela tá ok como entretenimento, então tem novela para quem quer, tem série para quem quer. Você assiste novela? Não. Não, você não tem tempo, né? Até Ou tenho. mas você não curte muito? Eu até tenho, mas não, porque antes eu assistia novela, e a novela que era legal era aquela novela mais tarde de todas, que era a novela das 8, que não é às 8, que é às 9h30, né? E essa hora eu já tô dormindo. Né? Dorme cedo. Não, eu posso não estar dormindo, mas essa hora eu já tô assim, farol baixo. Você tô pra curte cama. você curte séries, essa tal? Gosto. Amo filme, amo série. Sou fanática por série. Qual série que você indicaria pra galera assistir, assim? Gente, mas eu sou, olha... eu sou de um gosto muito duvidoso pra série, tá? Ela gosta de tipo aquele... Como é que era? Puta, eu assisti uma série um dia na Netflix e eu falei, gente, quem tem a ideia de fazer... E é legal. É dois adolescentes malucos. Não sei se você viu essa. Chama... Puta, eu vou lembrar o nome. Daqui a pouco eu falo. É que é um nome estranho. Essa eu não vi. Mas assim, gosto duvidoso mesmo, The, tá? Então eu vou The falar. End of the Fucking World é o nome da série. Uau! Aí eu falei, gente, com nome estranho. E são dois adolescentes malucos, aí eles saem matando um monte de gente. Não, é um negócio Meu bizarro. Deus. Mas é engraçado também, Entendi. porque é meio uma comédia misturada com... Assim, eu gosto de série que todo mundo gosta, de Homeland, de... Essas séries que são tradicionais, assisti todas, gosto. Mas assim, gente, eu gosto de Reina Del Flow. Não. Eu gosto, amo. Acabei de ver esses dias, assisti a primeira, a segunda temporada, amo. Olha. Aí eu fico fã dos atores, aí eu mando mensagem no Instagram, fico toda feliz que eles me respondem. Olha. Ah lá, que nem é a minha relação Sim. com os meus fãs. Eu também tenho os meus ídolos. Eu gosto de Reina Del Sur, mas não é com a filha da Sônia Braga, com a Alice Braga. Alice Eu Braga. gosto com a Kate Del Castillo. Amo essa série. É muito legal. É também colombiana. Gente, tem umas partes muito toscas que você fala assim, não, a Cláudia não gosta disso. Eu gosto. Você assistiu o Round Six? Não, nem quero. Esse negócio aí já me falaram que tem um monte de... Sanguinária, Não quero. Eu assisti... Sabe um negócio chamado Amor ou Consequências? Em espanhol que ela fala, não sei como é que é. Também tosco, mas Nossa, essa eu muito bom. não conheço. Amo. Que é assim, o casal... É jogo da verdade com o casal. Aí vai você e a sua namorada. Aí fala assim... Rogério, você já teve vontade de trair a sua namorada? E tem uma máquina israelense que detecta se você fala a verdade ou a mentira. Não dá pra mentir. É impossível mentir pra máquina. Então, é muito... Sai cada barraco. Eu amei esse negócio. É um reality show. Que legal. E reality eu gosto também daquele Casamento às Cegas. Tanto do gringo, que eu assisti, o Love is Blind, que foi o primeiro que eu assisti por indicação da minha sobrinha. Ela falou, tia, é tosco, mas você vai gostar. Eu falei, vou. Olha... E aí eu vi o Casamento às Cegas Brasil e eu amei também, amei. Tô doida pra ver de novo. Você sabe que tinha um que tava lá que é amigo nosso do Merchan, né? O Chayanne. O Chayanne.
Aliás, nós vamos trazer ele aqui, ele já falou que vem. Aí o Chayanne veio perguntar pra mim, e aí? Aí eu falei, e aí que eu não achei você legal, não. Aí ele, não, mas eu sou legal. Eu falei, mas ali eu fiquei na dúvida, acho que você não é, não. Aí ele falou, não, por favor. A última vez que eu tive com ele foi lá no casamento da Lelê, né? Da Disney, amiga nossa. Ele falou, cara, a edição, fizeram tal, porque não foi nada daquilo, etc. Eu falei, não, você deixa pra contar o dia que você for lá no podcast. Isso, eu quero ver. Vai ser sucesso quando ele vier, porque toda essa turma que assistiu o Casamento às Cegas, eu acho que vai curtir. Vai curtir, né? Eu adoraria saber dos bastidores lá, porque quem assistiu vibrou mesmo. É legal saber, eu queria saber o que aconteceu. Você assiste aqueles programas de entretenimento, tipo American's Got Talent? Eu vi bastante. Já gostei, já me emocionei muito, mas tem um tempinho que eu dei uma enjoada. Você acha, porque assim, a gente falou sobre esses dias que eu assisto bastante, eu vejo que o nível dos artistas que se apresentam lá é uma coisa muito, assim, é incrível, né? Não, quando o cara vai lá pra disputar um com o outro, você olha e você fala, gente, mas como que todos são sensacionais, eles têm um preparo, uma coisa. E aí a gente vê que de vez em quando teve as edições no Brasil. E eu acho meio assim, acho que, não sei, a impressão que eu tenho é que existe um despreparo muito grande. O brasileiro leva uma coisa muito na zoeira. Às vezes, mas também. É muito difícil ser artista no Brasil, Rogério. Né? É muito desvalorizada a profissão de artista, é muito pouca oportunidade que tem. A gente teve aí um incentivo maior cultural, mas a gente sabe que teve um desvio gigantesco e o dinheiro não foi para quem realmente precisa, né? Porque assim, cara, o artista talentoso, ele não consegue nem se desenvolver. E a gente também tem um país, infelizmente, de muitos contratos sociais, mas de muita pobreza, né? E de muita falta de oportunidade. Você vê pelo futebol a quantidade de menino que deve bater um bolão, mas que não tem uma escolinha, que não tem um campo para jogar, entendeu? Então, e a mesma coisa acontece com o restante, assim. Quantas escolas de balé tem para as meninas que nascem com dom da dança? Não tem, popular, eu digo, não tem, né? Quantas escolas de circo gratuitas tem? Acho que nenhuma, entendeu? Tem o projeto do Marcos Frota, que é muito legal, por sinal, mas é muito raro. Então, por isso eu acho que a gente tem um nível artístico menor. Falta o incentivo, né? Falta. Qual que é a região do Brasil que você mais gosta? Nordeste. Amo. Você vai muito pra lá, né? Amo. Nordeste. Amo. Tudo. Mas eu tenho um quesinho de paixão por Alagoas. Alagoas? Eu adoro Alagoas. Adoro alagoano. Eu nunca vi um povo tão querido, solícito, amável. Sabe receber o turista, sabe? Eles são sorridentes. Os baianos que estão me assistindo vão ficar chateados, mas mais do que eles. Do que o soteropolitano. Mas você tem algum parente, família lá ou não? Só vai porque você gosta mesmo? Não, só vou porque eu gosto. Eu descobri São Miguel dos Milagres há muitos anos atrás e fiquei apaixonada e comecei a ir muito. Aí depois eu falei, quero conhecer outros lugares lá e fui conhecendo. E quando eu não vou para Alagoas, que eu vou para outro lugar do Nordeste, eu gosto também, obviamente, o Nordeste é demais de maravilhoso, mas eu sinto falta daquele acolhimento alagoano. E aí, nesse momento, se tiver alguém de outro estado assistindo, não é para ficar magoado, é para se inspirar no alagoano, é para falar assim, pô, então peraí. Porque lembra que o baiano era tido como o soteropolitano, recebia as pessoas assim, meu rei e tal? Poxa, hoje parece que perdeu-se muito disso, sabe? A última vez que eu estive, até para fazer matéria para o Rede Vida Visita, em Salvador, vou fazer uma crítica aqui, e que é real, e é muito triste isso. Eu vi as pessoas tratando mal os turistas. A gente ia falar, eles já falavam, e o dinheiro? Não vai pagar para ver a capoeira, então não vai ter a capoeira. Sabe assim, umas coisas que você fala, poxa, né? E a gente estava com a câmera e queria gravar. Tinha gente que puxava a câmera, não vai gravar se não pagar. Sabe, umas coisas que você fala assim, caramba, então, olha, isso é para fomentar o turismo, porque é um programa de turismo, tocando nesse assunto, vou te falar, eu vi, acho que ontem à noite eu estava em casa, porque todo dia eu chego em casa, depois que, né, deu o rolê com meus doguinhos, fiz minhas coisas, eu deito ali, fico um pouco no celular, e antes de dormir, que geralmente também eu durmo, né, rápido. Eu tava vendo os videozinhos e passou um vídeo de um rapaz que ele gravou lá no Farol da Barra.
fazendo um desabafo, na verdade, não é uma denúncia, mas assim, que ele chegou, e aí algumas pessoas cercaram ele, aí começa a dar umas fitinhas, um colar, toma aqui, é presente, botou uma fita no braço dele, não, tal, botou um colar no pescoço dele, esse colar, tinha um birimbalzinho, botou não sei o que, não, é presente, ele, não, mas eu não quero, não, é presente, não sei o que, aí por último ele colocou uma outra fita e falou assim, agora esse daqui você tem que pagar. Aí ele falou, tudo bem, uma fitinha, né, aquela fitinha, R$150. Aí ele falou, não, mas R$150, pô, se fosse R$5 até, ok, 10, não, é 150, e aí ele contando o relato, que começou uma discussão, porque ele falou, eu não quero, aí já apareceu uma pessoa para pintar o braço dele, pintar a perna, ele falou que não queria, a pessoa continuou pintando, insistindo, e ele falou, não quero, não, mas eu quero, pintou, aí pintou um braço, não pintou o outro, a contragosto, cobrou R$50, e enfim, resumindo a história, ele falou assim, que é muito triste, porque você chega num lugar onde é pra você curtir, pra você fazer uma foto, aí aconteceu isso. Pra tirar a foto tem que pagar. Não, mas esse negócio do presentinho me aconteceu também, você foi falando, eu fui lembrando. E assim, aí você acaba não curtindo. Eu, por exemplo, eu já me deu... eu já nunca tive muita vontade de visitar, por exemplo, lá, o Farol da Barra e tal, porque eu já ouvi histórias, assim, né, do turista mas, ser o que a gente está maltratado. fazendo aqui, porque eu entendo que a gente é formador de opinião, Sim. é para alertar Sim. secretário de turismo, para Exato. dar entendeu? E aí, para ascensão nessa até galera. porque no vídeo dele tinha milhares de comentários e todo mundo falando o seguinte, eu já passei por isso, nossa, eu cheguei lá, o cara só faltou me bater, olha, o pessoal me secou, olha, me levaram não sei quanto, e ninguém faz nada, não tem uma fiscalização. Porque é com agressividade, não é com amabilidade. Não. Agora, quer ver? Vou fazer um contraponto aqui, por um outro lado, falando de Brasil, de turismo no Brasil, né? Eu falei do alagoano, mas também vou falar da turma de Gramado. Eu nunca vi povo mais maravilhoso. Eles entendem, desde pequenininhos, na escola, que o turismo é a força, é o que move. Fonte de renda deles. Né? Então, assim, eles tratam você de um jeito único. Então, um beijo para todos os gramadenses que são maravilhosos, que eu amo. E essa história que acontece em Salvador acontece também fora do país. Lembra a primeira vez que eu fui para Cancún? Eu fiquei horrorizada. Tanto é que eu voltei, mas nunca mais eu fui lá naquele centro. Centro que tem as feirinhas. Porque o cara fica o tempo inteiro atrás de você te pedindo um... Como é que é o nome que eles falam? Não é gorjeta, propina. Propina. Um horror. Você vai comprar um negócio, o cara fica te martelando ali também, não gosta. É uma coisa que depois o turista não quer voltar. Não quer voltar, né? Porque ele se sente acuado, ele então, se assim, sente eu pressionado. entendo que quem tá ali na rua tá precisando da grana, mas não que a situação forma, tá feia, né? só que assim, é igual quando a gente vende um produto de mentira, que você só vai vender uma vez, não vai vender de novo. Você tem que vender um bom produto para vender de novo. Porque é isso, aí você fala assim, eu não vou mais para esse lugar, porque lá o povo, eu não vou poder passar, eu não posso ir lá tirar foto de um monumento, porque eu vou ter que desembolsar dinheiro para todo mundo, e fora o estresse, e não é por aí, é o que você falou, serve de alerta para que o pessoal aí da região, o pessoal da Secretaria de Turismo... vou pegar mais uma bala, tá? Você pode pegar quantos... Isso aqui é para você, ó. É tudo, vou levar para casa. Tem bala, não, quer ver, daqui, eu só gosto dessa. É mesmo? Essa de chiclete, eu amo. A Sete Belo, você não... Eu gosto dessa. Não, o Sete Belo eu gosto, mas quando tem uma de chiclete... É melhor, né? Então, enfim, finalizando o que a gente estava falando, é um alerta mesmo para que as pessoas tomem, porque assim, o gringo vai muito pro Nordeste, né? E aí eles estão acostumados também porque o dinheiro do gringo vale mais, gente. Ó, o dólar tá R$6, amiguinhos, né? Então, $10 são R$60. Claro que pro gringo, $10 é $10. É como se fosse R$10. Então, poxa, se pra ele $10, que no caso pra gente é R$60, é tranquilo, ele vai pagar lá R$100 de boa, porque para ele não custa. Para o brasileiro, que já não ganha lá essas coisas, né? E a nossa economia como tá, é muito dinheiro. Então, é como a Cláudia falou, não é dessa forma que você vai conseguir. Existem outras formas de você, né, ganhar esse dinheiro. Porque se o cara chega de uma maneira bacana, como você falou, amável, e faz um negócio e não exige nada... Você se sente no dever. No dever, vou dar uma grana, vou dar uma caixinha pra esse cara, vou dar um dinheiro. Não é? Agora, se o cara chega ali já, é tanto, complicou. E, enfim, e aí afugenta
Eu ia falar o telespectador, afugenta o turista. Lugares que você já viajou? Bom, já viajou o mundo inteiro praticamente, né? Já Eu vejo que muito. você já foi... Pro Egito você já foi várias vezes, né? Já fui. Não, para Egito não. Eu já fui pedacinho só do Egito. Eu já fui para Israel. Israel, muitas isso, vezes. Israel. É. Já fui para Israel muitas vezes. Israel é legal mesmo? É um lugar bacana? Israel é maravilhoso. Israel é um lugar que eu acho que todo mundo deveria ir, pelo menos uma vez na vida. É. Religioso ou não. Uhum. Que país rico. Israel é o máximo, Israel tem tudo. Israel é eclético, né? Você sabe que tem a melhor noite do mundo. Tel Aviv é considerada a melhor noite do mundo. Então é super cosmopolita, assim, sabe? Uma cidade moderna. Aí você vai para Jerusalém, aí é uma cidade que te toca a alma, porque onde você passa, você arrepia. Porque você percorre os caminhos que Jesus percorreu, né? Você pisa naquele chão. Você vê os lugares que ele passou, aquelas estações. Que legal. Você entra num lugar onde ele foi crucificado. É um negócio, é uma energia tão forte. E é muito rico culturalmente, né? Porque aí você tem várias coisas acontecendo ali. Em Jerusalém, por exemplo, a gente tem a presença de 4 religiões. As 4 religiões monoteístas estão ali. E todos convivem muito bem, viu? As pessoas têm muito medo de Israel. Realmente existe o conflito em Gaza, né? Às vezes acontece uma coisa ou outra, mas é muito pontual. E por conta do extremismo de ambas as partes. Tá. E não por conta do todo. Sim. Não é o normal. O normal é um lugar de paz. É um lugar tranquilo. Eu amo Israel. Quantas vezes eu tiver que voltar, eu vou voltar com a maior felicidade do mundo. Que legal. Itália. Itália. Itália é maravilhoso. Como não gostar da Itália? Sério, gente, como não gostar da Itália, né? A Itália é um sonho dourado. Ela é linda, ela é gostosa. Ai, que delícia que é comer na Você Itália. estava falando de Israel, aí eu lembrei agora uma coisa. Você chegou a fazer ou faz aquelas excursões que junta uma galera Eu pra fiz. ir? Fiz uma vez. É. Porque como eu tinha ido várias vezes para Israel, um monte de amigo meu falava assim, ai, Cláudia, me leva. Ai, minha prima falava, ai, me leva, prima. Aí um monte de... E outras pessoas, quando você for, você me leva. E eu não posso, eu não levo ninguém quando eu vou trabalhar. Até porque é outro esquema. E eu sou sempre convidada pelo consulado, pelo escritório de turismo de Israel. Então, não cabe. Aí, o que eu fiz? Falei, quer saber? Você quer ir mesmo? Quero. Então, vamos juntar uma turma e vamos fazer. Rogério, foram 27 pessoas, todas eram conhecidas minhas, mas algumas pessoas se conheciam, mas outras não tinham nada a ver uma com a outra. No final, foi tão maravilhoso, ficou todo mundo unido, todo mundo amigo, a gente fez vários jantares, foi uma delícia. E a gente ainda quer voltar nessa turma. Então, eu acho que você tinha que fazer outra. Depois, porque agora, depois que der uma acalmada nesse, né, no negócio da pandemia, eu acho que você tinha que fazer. A próxima que você fizer, eu vou tentar me programar para ir. Vamos. Eu tenho muita vontade de conhecer lá. E aí, claro, né, a gente tem que se programar porque você sabe, ainda mais a gente que tá na televisão, grava o negócio, deixa ali, enfim. Ô, Tiagão, descola um chá pra gente aí, por favor. E aí, isso daí é uma coisa que eu sabia que você tinha feito algo do tipo, que eu falei, eu lembro que uma vez você tinha postado muita coisa, eu falei, gente, que legal, né, esse rolê. E o show do André Bocelli? O show do André Bocelli eu assisti aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil? Foi aqui no Mas Brasil. você entrevistou ele, né? Ou não? Eu não sei. Ou será que eu... Não? Olha, eu acho que não. Mas eu também não vou... Mas o Ricardo dormiu agora. Dorme onde ele gosta. Gente... O Ricardo, o marido da Cláudia, tá sentado no sofá. É que o nosso sofá ele é um sofá aconchegante. Ele dormiu de boca aberta. Ele tá dormindo. Ele tá cansado. Não, ele dorme fácil. Aonde ele encosta, ele dorme. Ó, Hum. Eu não sei se... Eu acho que eu não entrevistei o André Bocelli, mas eu não vou garantir pra você, porque de verdade, só quem teve Covid sabe o que eu vou falar. A gente perde muito, muito da nossa memória. Verdade. Eu entrevistei um monte de gente, mas eu acho que ele não. Mas eu entrevistei italianos. O Ivolo, né? Que é italiano. Essa que eu postei aqui hoje, que eu esqueci. É que é tanta coisa que você posta
E eu tô falando isso porque eu acho que eu vi foto sua, alguma coisa do André Bocelli, eu achei que você tinha entrevistado ele. Eu entrevistei o Yanni no México, num negócio tão bonito. Eu fui num festival. Mas você fez alguma matéria? Gente, eu tô encafifado com isso, porque eu acho que você fez sim do uma André matéria. Bocelli? Alguma. Pode ter sido. Eu pode lembro, ter sido. há uns anos atrás. Pode ter sido. Eu não. Enfim. Pode ser. Mas depois eu vou ver e aí eu falo pra vocês. Eu também vou ver, porque até fiquei curiosa. Ô, Cláudio, quem quiser ler o seu livro. Meu livro, ele tá à venda nas plataformas, nas lojas, nos e-commerces. Tá. Né? Então tem no Submarino, tem nas lojas americanas, tem na Livraria Cultura. Como que a pessoa acha? Qual que é o nome? Sabe o que eu vou fazer? Dicas para uma vida melhor. Eu vou colocar um link que já deveria ter colocado no meu Instagram. Não sei por que eu não fiz isso ainda, mas eu vou colocar um link no meu Instagram. Mas eu vou contar um negócio para vocês em primeira mão. E isso é um compromisso meu com a editora. Tá. Dia 22 de abril. Olha o dia que bonito. 22 de abril de 2022 eu lanço o segundo livro, que tá começando ainda. Que legal. Então, assim, já firmei contrato, já tá tudo certinho, dia 22 de abril de 2022. Legal. Já tá convidada a voltar aqui quando você lançar seu livro novo pra gente falar dele. E tem uma coisa que eu acho legal que eu queria convidar a turma, que é pro meu curso. Claro! Então, esse teu curso também, eu acho muito legal, porque eu vejo você falar sempre dele lá, e ele é um sucesso. E é muito legal, cara, né? Para as pessoas que realmente têm... Gente, conhecimento é tudo. Quanto mais conhecimento, quanto mais você... Sabe, buscar alguma coisa para te acrescentar vale a pena. Esse curso eu sei que é isso. E é legal mesmo. E eu fico feliz porque as pessoas que fizeram, e pessoas de vários tipos, tá? Desde, eu vou falar um que você conhece, o Rogério da Predileta. Sei. Ele fez, ele amou, né? Até, sei lá, a Aline, lá de São Lourenço do Sul, que é artesã, fez, amou. Então, assim, as pessoas que fizeram, amaram. Alguns médicos. E o curso fala de comunicação e vendas, né? Então, ele fala um pouco de como é que a gente se coloca na rede social, mas ele passa pelo autoconhecimento, ele passa pelo nosso trabalho emocional, pela nossa voz, pela nossa expressão corporal, facial, Aí depois vem um pouco para o marketing digital, como postar, por que postar, quando postar, o que é rede social, o que não é. Porque hoje mesmo eu até falei no programa, foi uma artesã que faz um trabalho lindo e ela tinha um Instagram bonito, uma boa vitrine, as fotos dela eram bonitas, mas não tinha interação dela como pessoa ali na rede social, ou seja, ela era um catálogo. Um catálogo. E ninguém interage com um catálogo, né? A gente gosta de um catálogo, eu gosto, pega um catálogo lá da... qualquer coisa, qualquer marca. Aqueles lá que vende no cabeleireiro. Aí você olha assim, acha legal, mas você não vai deixar um bilhete ali e na rede social. A gente tem que deixar um comentário, salvar um post. Isso a gente faz quando tem interação. Então, a rede social tem a ver com pessoas, né? Pessoas conectam com pessoas. Então, eu falo muito disso no curso e ensino as pessoas a fazerem live, a fazer story, enfim, a movimentar a rede social. Legal. E tem uma coisa agora que a gente está trazendo, que é a minha visão de mundo, que é como entender o seu propósito, como entender o que é que você veio fazer aqui e por que empreender. Porque, assim, comunicação para vender tem muito a ver com empreendedorismo, mas por que empreender? E empreender em que área? Né? Se você não entender o seu propósito, você vai fazer alguma coisa que não vai te dar prazer e que não vai acontecer. Exato. Né? É verdade. Na época, tempo atrás, quando eu estava montando a minha franquia lá de produtos pet, uma coisa que eu vi que faz muito sentido sobre empreendedorismo, né? Não é porque você gosta de hambúrguer, você ama comer hambúrguer, que você tem que montar uma lanchonete de hambúrguer. Porque quem monta uma lanchonete de hambúrguer, mais do que comer, tem que ficar lá cheirando óleo, fritando lá o hambúrguer na chapa, que não tem nada a ver com a questão de você gostar do hambúrguer. Exatamente. Então é isso. Ai, mas eu amo cabelo estético, então vou montar uma clínica de estética de cabelo. Filho, e ó, às vezes não é quem por aí. gosta de... Você falou de pet que você montou, né? Quem gosta de cachorro, de gato, gosta de animalzinho de estimação. Ai, vou montar uma loja de pet porque eu adoro animalzinho de estimação.
Não, compra um animalzinho de estimação. E vai, ou então adota vários e cuida na Isso. sua casa. Porque para ter um pet shop, você precisa gostar de conversar com as pessoas, de receber o público, de acordar cedo para abrir sua loja, de fazer conta, de fazer boas compras, quer dizer, de administração, de planejamento. É outra história, gente. É outra Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É igual o neguinho que faz turismo porque adora viajar, né? Aí vê que não é nada disso. Se gosta de viajar, faz um programa de viagem. Isso, igual o Rede Vida Visita. Programa de viagem. Tinha um programa na Band que era aquele ainda tem. Do Márcio. Ainda tem esse programa. Do Márcio Moraes? Eu acho que ainda Companhia tem. de Viagem? Tem, Companhia de Viagem ainda tem. Gente, ele era uma figura, cara. Ainda tem Márcio. esse programa. Tem vários Vou programas chamar de ele viagem. pra ver aqui. Toquei no lounge do Companhia de Viagem com a minha banda na época, isso há 12, 15 anos atrás. Porque ele, todo ano em Campo Jordão, ele fazia o lounge do programa lá e a gente foi tocar lá e tal, enfim. Né? Cláudia, quero te agradecer muito, cara. Foi muito legal o nosso papo. Já acabou? É. Então vou ter que levar as balas embora. Você pode levar, não tem problema. Compramos pra você. Ó, deixa eu te falar. 3, gente. Bom, você sabe que você já está convidada quando você for lançar seu livro novo pra voltar aqui e falar dele. A hora que você quiser, a porta tá aberta. Quero te agradecer demais. Você é uma pessoa que, além do seu talento, né, como apresentadora, etc., você agrega muito na vida das pessoas. Isso é legal. A gente procura sempre trazer pessoas aqui que realmente possam agregar algum conteúdo, alguma fala, alguma coisa, porque besterol já tá cheio, né? Todo mundo já faz besterol, todo mundo já faz piada e ri, a gente brinca aqui, zoa também, mas assim, a gente sempre procura trazer conteúdo. Então eu quero te agradecer muito mesmo. Gente, quem não segue a Cláudia, o Instagram dela é @CláudiaTenórioOficial. Isso, né? Eu queria muito que não fosse oficial, gente, que fosse só Cláudia Tenório. Mas os já fake... tem uma Cláudia Tenório. Então oficial tá tudo certo. Quem quiser comprar o livro dela, tá lá nas digitais, né? Como é que é? No Submarino da Vida. Né? Procura, vai no Google, digita virtuais, lá. Só colocar Dicas para uma Vida Melhor, você vai ver lá em Cláudia várias Tenório, lojas. você vai achar. Não percam o programa dela, Vida Melhor, todos os dias pela Rede Vida, do 12h30 às 2h30. Né? 12h30 às 2h30. Aí eu quero convidar vocês para as minhas lives. Porque, e gente, aí, como é que eu tô acordando mais cedo para fazer essas lives. Toda terça e quinta às 7h30 da manhã. Terça e quinta, 7h30. E essas lives são muito especiais, porque eu falo de coração para contribuir com a vida de quem tá ali me acompanhando. Eu falo mesmo de coisas que podem deixar o nosso dia melhor. Toda terça e quinta. Sensacional. Não perca a nota na agenda. Semana que vem temos... Quem temos? Cantor Ovelha estará aqui na semana que vem. Na quarta-feira. Vocês não podem perder. Agora ele tá com uma música nova que é sensacional. Sara. Eu tô apaixonado nessa música. É sério mesmo. O cara... O Ovelha é foda. O cara é bom. Ele faz umas músicas top. Estará aqui, então não percam. Se inscreve lá no canal. Deixa aquele like... Muito obrigado pela sua audiência, pela moral. Fiquem com Deus e até semana que vem. Ei, deixa eu dar um beijo. Tchau, gente. Manda um beijo pra quem você quiser. Não, só quero falar o seguinte, que eu me comprometi com você de te receber no Vida Melhor, que eu quero te ouvir cantando. Sim. Então vou fazer esse convite aqui pra ficar registrado. Olha que é uma responsabilidade. Tá convidado. Gente, obrigada pelo tempo que vocês ficaram aqui com a gente. Adorei dividir um pouquinho da minha vida com vocês. Que bom. Tamo junto então, espero vocês semana que vem. Valeu, um abraço.